entender. É, eu tive de mudança, cara. Eu tô em São Paulo agora, vim aqui pra casa da minha mãe, a ideia é eu ficar pra cá. Então, eu mudei. É, mas no caso, você é de São Paulo ou você, não entendi, você mora em outro lugar em São Paulo? É isso? Eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, interior de São Paulo, e tava perdido lá no interior de Catalão, de Goiás, cidade de Catalão. Ah, você tava em Goiás. Goiás Isso, é... Eu tenho isso. parente que foi morar, tenho um irmão meu, na verdade eu tenho parente por parte de pai, né? Tenho outra família por parte de pai, meu irmão por parte de pai, ele mora em Goiás. Ele mora em Certo. Goiás. Você sabe a Ele cidade? é... Não, aí eu não sei, aí é muita informação. É porque minha família é engraçada, o pessoal gosta de ficar se deslocando. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, mas aí morei um tempo no Nordeste, em João Pessoa também. Aí é engraçado que o pessoal que é daqui do Rio, né? Eu falo, pô, sou daqui do Rio. Só que se tem falta de um S aí, aí fica sempre gera um estranhamento. E é Entendi. legal, em São Paulo também tem uma diferença. Eu conheci muita gente de São Paulo, né? Mas tem uma diferença de sotaque também, do pessoal que é da capital e o pessoal que é do interior. Tem, tem. Na verdade, assim, aqui tem vários tipos de jeito e maneira de falar. O pessoal de São Paulo fala um pouco mais, tem alguns dizeres. Aqui perto da onde. Eu tô a 120 da capital. Eu moro aqui perto de Campinas, Sorocaba, são as cidades maiores aqui. Do lado de Itu, não sei se você já ouviu falar. E tu é famoso, pô. Isso, por causa das coisas grandes lá, né? É. A cidade é pequenininha, mas tem lá o Orelhão Grande. Eu moro do lado, 7 quilômetros, e moro também a 10 quilômetros de Indaiatuba, que Indaiatuba já é bem mais desenvolvido aqui, sentido Campinas também. Campinas é a capital dos interiores, né? Ela é considerada uma capital, mas é cidade de interior. Então eu tô aqui perto. Minha família é daqui, eu fui me aventurar lá em 2010. Porque eu fui trabalhar lá na Mitsubishi, né? Eu sempre trabalhei com o ramo de empresas, assim, indústria, e eu fui trabalhar na Mitsubishi. Eu fiquei por lá, 2019 eu voltei pra cá, aí 2020 eu voltei pra lá, porque eu não me adaptei aqui, voltei pra lá, e aí tive um filho lá, e aí agora eu tô tentando voltar 100% pra cá, mas isso aí é papo pra outra história. Não, eu adoro pegar esses ganchos assim. Mas aí, me fala, isso aí, consultoria sempre, a gente adora pegar esses ganchos aí, já que você deu a deixa, foi porque eu queria, a minha dúvida, não, minha curiosidade é saber essa transição que você veio para o mundo da IA. Você falou que trabalhou em indústria na Mitsubishi. Isso, Até que ano? até 2017. Até 2017. Então, mas ainda não tá. Mas aí, eu queria Não. saber, na verdade, minha curiosidade é quando veio a mudança. Pelo que eu vi você te acompanhando na comunidade, parece que, pelo que eu vi assim, tem pouco mais de um ano que você tá nesse mundo de IA. Isso, vou te contar agora, fazer um resumo. O que É. que aconteceu? A gente em 2017, a gente teve uma crise comercial, eu não lembro qual foi a crise. Ela começou em 2016 e ela foi até 2018. E lá na Mitsubishi, eu fui uma das décimas ou 11ª turma a ser mandada embora. Então, de vez em quando, eles faziam uns pacotes lá. Mandava 3.000 pessoas embora, 2.000 pessoas embora, 1.000 pessoas embora. Então, foi realmente assim, desfazendo do pessoal. E aí, lá na turma décima ou 11ª, eu acabei indo também, né? Então, eles me dispensaram. Aí eu fiquei basicamente de 2017 até 2018 tirando ali umas férias, né? Porque eu não tava ali com um tempo que eu não tirava férias e resolvi tirar férias, ver o que eu ia fazer e tal. E aí em 2018, tava depois na época da Copa, eu acho que foi em 2018 a Copa. Eu resolvi abrir que o pessoal chama de Disque Bebida, uma distribuidora de bebidas. Hum. Tipo uma adega, né? Então é um armazém menor, porém vende bebidas até mais tarde da noite, né? E aí eu tinha umas ideias bem diferentes, bem fora do contexto lá de Goiás, e eu achei que ia vingar, mas ela não vingou. Eu comprei tudo lá, tal. Eu só não tive coragem de alugar um cômodo e ir para esse cômodo. Aí pode ter sido até o meu erro, né? Muitas pessoas que eu converso falam que esse foi o meu erro. Aí eu peguei, acabei não indo, fiquei na minha casa, tentando tocar da minha casa e o negócio não foi, não engrenou. Aí, em meados de 2019, eu tive um problema conjugal lá com a minha ex-esposa, no caso, né? Você tem um filho, né? Até na tua página do Tenho, Instagram tem o teu filho, aparece tenho, teu filho. tenho. E quantos anos hoje? Ele tem 4 e pouquinho, ele fez 4 agora em maio. Maio. Legal. Qual é o nome dele? Luiz Miguel.
Luiz Miguel. Aí eu tentei voltar no mercado de trabalho, né? Em 2018, final de 2018 para 2019, eu tentei voltar para o mercado de trabalho. Por quê? Porque minhas economias já tinham estavam acabando, o negócio estava apertando, tal. E aí estava numa crise ainda de trabalho, né? Então, assim, primeiro porque eu tenho 45 anos, né? O pessoal que aonde eu estava me propondo a trabalhar, eu sempre trabalhei com engenharia, né? Eu não era formado em engenharia, mas eu desenvolvia cargos de engenheiro, né? Eu me formei em projetos, toda a parte técnica. Na hora de fazer a faculdade de engenharia eu não fiz, eu comecei, mas não fiz. Na Você fez verdade, técnico? Fez um fiz ensino tudo. Fiz profissionalizante? Senai, Ah, sim. fiz colégio técnico, aquele que não equivalia aquele que equivalia a segundo grau, né? Sim. Na verdade, assim, era um segundo grau que eu não vou saber, não vou lembrar agora, mas era um Eu fiz escola técnica, profissionalizante. isso, é isso aí. É isso aí. Eu fiz técnica em mecânica e aí eu migrei para a faculdade de engenharia, mas eu não consegui dar andamento porque no trabalho que eu estava eu tinha que viajar bastante. Então, assim, todo semestre eu começava a faculdade, voltava para a faculdade e tinha que parar porque não estava dando conta, né? Aí por fim eu parei de estudar e tentei fazer algumas coisas, também não deu, tentei fazer administração, também não estava dando e parei. Fiquei focado só no trabalho. Aí, né, eu tive essa oportunidade de sair daqui e ir lá, aqui no interior de São Paulo, né, ir lá para Catalão, Goiás, para trabalhar na Mitsubishi, eles me fizeram um convite e eu fui para lá. E cheguei lá e falei, não, agora eu vou, estou numa empresa maior, eu preciso me preparar, né? Então eu fiz uma faculdade de logística lá para ter ali a universidade, né? E depois eu fui começar a fazer pós-graduação em engenharia. Eu não lembro agora qual ramo da engenharia que era. Acho que era. Ah, eu não vou lembrar, cara. Faz bastante tempo, não vou lembrar. Aí eu fui fazer engenharia, mas acabou que a gente começou e no meio do primeiro, acho que eram 4 semestres, 3 semestres, era, assim, era bem curto, mas era pós-graduação, né? E só que daí não teve turma para finalizar, para dar andamento no curso. Aí a gente parou um tempo, ficou aguardando ali quase 6, 7 meses, o pessoal não conseguiu voltar com uma turma consistente e acabou o curso da faculdade. Era na UFG, Universidade Federal de Catalão, de Goiás. Isso aí foi que ano? Porque aí você tava falando até 2019, provavelmente foi a 2020, 2020 e Ah, pouco. não, foi antes. Isso aí foi Foi antes? antes. Isso aí Ah, foi em tá. 2000 e eu acho que 17. Ah, tá. 2017. Aí eu parei de estudar, né? Aí eu falei, não, agora não vai dar mais, vou fazer outras coisas. Aí eu fui dispensado em 2017, né? Fiquei esse tempo aí que eu falei pra você. A parte de estudo é nesse período aí, antes de eu ficar parado, né? Ah, entendi. Aí em 2019 eu tentei me voltar para o segmento industrial, né, metalúrgica, indústria, e aí o pessoal não me contratava porque minha graduação era alta na cabeça deles e a vaga que eles tinham era pequena. Eu falei, não tem problema, entro aqui, se vocês entenderem que eu tenho potencial e for surgindo oportunidade, vocês vão me dando oportunidade, se eu corresponder, vocês vão me encaixando. Mas eu não ligo de começar com salário baixo e crescendo através do meu desempenho, né? Acabou que eu não consegui emprego, não consegui emprego. Aí eu voltei para São Paulo, chegando aqui também eu não consegui emprego. E aí em 2019, metade do ano, eu conheci o marketing digital, né? Tava ali na Ah, internet, máquina digital. isso, tava na internet e vi ali o pessoal falando de marketing digital, mas eu não acreditava, para mim era tudo golpe, tudo golpe. Aí eu conheci um cara, fiz um curso com ele, né, de marketing digital, e o curso dele era voltado para gestor de tráfego. Show. Isso. Aí foi onde eu conheci o Pedro Sobral, onde eu conheci ali o Adriano Giannini, conheci aquele outro cara do Google, que eu esqueci agora, que é mais famoso aí que esses caras. E aí eu comecei a entrar no marketing. Aí beleza, aí trabalhei numa agência aqui, né, uma agência de um amigo meu que ele estava com um projeto, e eu falei da minha experiência. E fui me especializando, tal, fui fazendo curso, beleza, tal. E meu filho tá batendo ali. Só um Ah, minutinho, já sei. tranquilo. E aí eu voltei para Goiás, porque o pessoal fez um convite para trabalhar numa terceira da John Deere, porque lá tem John Deere, tem Mitsubishi, né?
essas empresas grandes e tem algumas mineradoras. Aí eu voltei para lá e fiquei nessa empresa aí mais uns 4 meses e fiquei desempregado de novo. Aí tava na pandemia. Quando eu fui para lá, tava na pandemia. E aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Arrumei alguns empregos ali meio meia boca. Até que eu recebi uma oportunidade, né? Eu lia um livro que ele chamava O Poder dos 5 Segundos, que ele fala que a gente não tem que ficar pensando muito sobre o que vai fazer. Vai lá e mete a cara, ou você aprende e dá certo, ou você não aprende. Eu tenho até ele aqui em PDF, depois se você me Eu tô cobrar. pesquisando aqui. Eu vi aí. Esse eu nunca tinha visto. O Depois poder dos eu. 5 segundos. Isso. Show. Já tô separei aqui já. Se você quiser, eu te mando ele em PDF. Eu tenho ele aqui. Eu tenho físico e tenho em PDF. Eu não tenho, eu tenho uma amiga que ela tem um monte de livro físico, mas eu sou o cara que eu falo assim, cara, eu sou desorganizado, então assim, e eu sou aquele, então eu aprendi a ler Kindle, então assim, aí eu virei o cara do Kindle, porque eu gosto de rabiscar, né? Agora no Sim, Kindle eu faço um monte de negócio, eu faço, mas assim, o pessoal me oferece muito livro físico, mas eu falo, cara, não é nem porque eu não queira, porque eu gostar de ler, eu gosto, mas é sim. porque vai ficar lá, eu não gosto de ver as Espaço, coisas né? paradas, é. Ah, mas eu gosto. Eu gosto da tecnologia da gente levar o Kindle e qualquer lugar ter a biblioteca, mas eu gosto do físico, gosto de E eu sou rabiscar. desastrado. Eu tenho inveja de quem consegue entrar no metrô e puxar um livro e ler, às vezes até no ônibus. Eu fico com inveja, cara, porque eu não sei, eu sou muito desastrado. Aí eu queria ter essa capacidade e não tenho. Ah, mas dá certo, dá certo. E aí o que acontece? Aí eu li esse livro e eu vi um anúncio, né, de um cara que estava precisando de um gestor de tráfego que conhecesse de marketing e tinha ali dos requisitos que ele colocou, acho que tinha cinco tinha capacidade e os outros eu não tinha capacidade nenhuma. Só que o livro fala: você acha que você dá conta? Você acha que você consegue? Você acha que você pode desenvolver? Fala com o cara, joga limpo com o cara e eu não gosto de mandar áudio. Eu não, eu, assim, eu tenho um pouco de. Hoje eu estou bem mais desenvolvido, mas eu tenho uma certa limitação em falar com pessoas que eu não conheço. É, E aí eu vi no anúncio do cara, eu simplesmente fui lá e mandei uma mensagem de áudio pro cara. Falei, olha, é o seguinte, eu conheço de tráfego, já fiz tráfego no Meta Ads, né, no Facebook, conheço toda a estrutura, sei como é que faz, tal, já tive alguns clientes e eu me encantei aí com sua proposta, seu projeto, eu quero fazer parte. Despretensioso. Na verdade, sim, queria muito, mas despretensioso, porque eu sabia que eu não tinha capacidade. O cara me chamou, expliquei para ele, ele gostou de mim, e aí ele me explicou o projeto. E o projeto era para trazer a V4 para a cidade onde a gente estava, né? V4. Você conhece a V4 Company? Eu já ouvi falar bastante. Então, Isso. assim, É a eu não maior sou muito. agência de marketing Isso. da América Latina. É um conceito diferente, é um dinamismo muito diferente, né? E até para você entrar, para você conseguir uma franquia dele, você tem que passar por um processo seletivo. Legal. Então, aí eu ajudei o cara a estruturar a agência para a gente poder passar pelo processo seletivo. Aprendi muita coisa, porque eu tinha aprendido, mas eu não tinha praticado tanto. Então, aprendi muita coisa, desenvolvi. E foi lá que eu acho que mudou a minha chave para muitas questões, né? Por exemplo, falar com uma pessoa que eu não conheço, me posicionar bem, saber organizar, porque eu tenho minha cabeça é assim. A minha também. É, então, assim, às vezes eu não consigo organizar algumas coisas na minha cabeça para fazer com que você entenda. Eu entendo, Uhum. mas eu não consigo fazer quem está me assistindo ou quem está me ouvindo entender. Então, a V4 ela me ajudou demais. E a V4, uma grande vantagem é que a velocidade deles é pauleira. Pauleira. Então, toda semana a gente tinha 3, 4 conteúdos ali de coisas para a gente poder aprender, mudar, mexer, ser dinâmico, não travar, não parar, ter que ser criativo, estar pensando em coisas diferentes, coisas fora da caixa, trazer novidade, inovar, conversar com o cliente. Então, assim, eu passei 2 anos e meio lá, aprendi demais. Eu tenho até um orgulho. Como eu mudei, eu não vou ter aqui para te mostrar, mas eu não conhecia sobre o Customer Success, né, que é o sucesso do cliente nas Uhum. empresas, né? É uma área nova também que surgiu aí de forma repentina, mas é uma área muito importante. Por quê? Porque ela melhora o relacionamento do cliente com a empresa. Relacionamento. Então, assim, é um cara que eu fiquei encantado pela função, pelo cargo. É um cara que ele olha pela necessidade do cliente
e a necessidade da empresa, o que a empresa pode entregar. Então ele é o meio de campo ali, ó. Você prometeu isso para o cliente e você não entregou, então você precisa entregar. A gente precisa mudar alguma coisa interna, a gente precisa reformular o que, que a gente está fazendo. Sensacional, cara, essa área me encantou. E aí eu fiz um curso com eles de especialização e eu ganhei dentro lá de tantas unidades que a gente fez o treinamento, eu fui o primeiro colocado. Então, fiquei muito feliz por ter esse desenvolvimento. E aí, só que daí passou um tempo, a gente minhas ideias com a ideia do dono lá da unidade não estava batendo muito. E aí ele mudou também para Goiânia, meu filho era novo, né? E eu não queria mudar, e aí acabei que ele foi e eu fiquei. Pra eu me situar, isso já é 2020, 21, 22, É, como é já que é é? 22 isso aí, 2022, 2023 na verdade, se eu não me engano 2023. É, Você falou 2023. que ficou 2 anos e meio, 2 anos e meio atuando. Isso, é. Entrei lá em 2021 na V4 e aí 2023 eu saí. Aí fui por conta. Aí eu já tinha alguns clientes, né, que eu fazia marketing digital, fui conseguindo outros. Saindo da V4, eu quatro clientes saiu da unidade, veio comigo, veio para trabalhar comigo. Saiu ali da unidade que tinha um monte de processo, tinha a bandeira da V4 e veio para trabalhar comigo porque achava que eu desempenhava bem, dava resultado, né? E aí eu trabalhei numa empresa dessa daí que ele resolveu me contratar, falou, ó, eu quero que você faça serviço para mim, tá? Você pode fazer para os outros, mas eu quero que você fique um período de horário comercial me ajudando. E aí fui trabalhar nessa empresa aí onde eu trabalhei também. Eu saí da V4, no próximo mês eu entrei nessa empresa e eu saí dessa empresa no fim do ano passado. Ano passado, em abril do ano passado, eu conheci o Alan Nicholas, que falava de IA, e aí eu me encantei pelo assunto, mas eu não entendia nada. Ele falava lá, eu não entendia. Eu conhecia ChatGPT, mas eu não sabia como que o ChatGPT entrava no WhatsApp das empresas, como que ele entendia as informações, como que ele fazia o atendimento que você queria, como ele entrava lá no processo, não sabia nada. E Até aí, uns dias atrás eu também sabia. bom demais, né? E aí foi que eu fui conhecendo os cursos e até chegar no El. Comprei acho que dois cursos antes do El, encontrei o El, gostei do El, e aí eu entrei no curso do El e aí fim do ano passado, inclusive eu tinha vindo aqui para casa da minha mãe, foi aonde eu falei, não, agora eu vou ficar sozinho. Vou. Antes dele, você tinha adquirido 2 cursos anteriores ao Isso, eu do El. comprei um intermediário do lado Lendários, lá do. Esse foi o que apareceu primeiro pra mim. Isso. Não, é porque ele investe muito, é um cara. E, É. e assim, eu acho que de entrada ele é bom, só que depois, quando você tá lá, ele é meio complicado. Eu sou meio avesso a esse negócio que vende, tipo, vende como se fosse algo pronto lá, que é só seguir isso daqui que você vai ficar milionário. Eu sou muito Isso, avesso a isso. Então, assim, por isso que eu fui vendo, até por questão, como é que eu estou entendendo como é que funciona as coisas, e, cara, não é assim que funciona, tem uma curva de aprendizado. Eu tava procurando alguém que tivesse a linguagem mais próxima, até por experiência própria na consultoria. Vê que não é esse mundo maravilhoso, não. Você tem que penar muito até realmente pegar a não, você bagagem, é louco. montar a sua carteira de cliente. Aí eu tava pesquisando os valores. Até que chegou, eu vi o vídeo do El, vi Do na El, né? página dele e vi a linguagem dele. A linguagem dele, cara, a linguagem dele é uma linguagem que realmente faz sentido para mim, porque é uma linguagem que dá pra ver que foi aquele cara que tá contando realmente como funciona, os bastidores ali, não é? Exatamente, exatamente. Foi Então, aonde eu me apeguei também. é. E aí eu participei ali da comunidade e tal, e aí começo do ano eu falei, não, agora eu vou ficar por conta, né? Porque eu tava desde abril aprendendo, consumindo muito conteúdo, muita gente. Tinha comprado um outro curso também que o cara não ensinava nada, e eu louco para aprender N8N. Aí eu falei, não, agora eu vou focar. E aí já estava na comunidade do El desde outubro, acho que outubro ou setembro. Essa comunidade do El, pelo que eu vi, assim, de meados do ano passado, né? Que ele lançou a plataforma e tal. Então, eu entrei, se eu não me engano, eu entrei ou em outubro ou em setembro.
Meados de outubro do ano passado eu Você entrei. deve ter sido nos primeiros também, porque eu lembro que tem uns vídeos mais antigos É, assim do não, ano passado. mas já Ele tinha uma tava. galera, já tinha uma Ou não, mas galera. quando ele tava divulgando, que ele mostrava lá, tinha uns 100. Assim, tipo, hoje em dia já deve ter muito mais de 1.000 e tal, quase 2.000 que tá, né? Tem. E não, hoje tem, acho que tinha 1.000, aí parece que ele fez uma limpa lá, tem 600. Ah, ele fez uma limpa? Em que Fez, fez, sentido limpa? fez uma limpa. Não sei, eu sei que parece que tinha umas pessoas. Parece que a plataforma não era tão controlada, e aí tinha gente que tava lá que não tinha. Não estava pagando mensal, enfim, ele fez uma limpa lá. Mas ele fez um lançamento em abril desse ano. Antes era mensal? Porque quando eu Era comprei já mensal. foi anual. Era Já foi o que eu mensal. peguei o anual. Eu peguei É, o tinha anual. o mensal de 92, 97, alguma coisa assim. Ah, Foi não nesse peguei que o eu mensal, não. entrei. E aí depois em abril ele fez o lançamento, que daí ele passou para 127 mensal, mas ele fez o anual a 580, 590, né? Isso, com a É. promoção do. Mas acho que quando eu fui, não tinha mais nenhuma opção de mensal, não. Isso, Quando eu eu acho que depois ele mudou. Depois Aí mu- provavelmente quem dos primeiros lá que Isso. conseguiu burlar um pouco, ele foi Aí cortando. ele fez uma limpa lá e coisa. Aí minha trajetória foi essa. Aí eu comecei a focar, né? Meados de fevereiro eu comecei a Aí focar, eu lembro uma comecei. coisa que eu lembrava que vocês conversando, antes não tinha acompanhamento diário do Gabriel. Antes era só o curso mesmo. Isso, Eu exato. e a comunidade. Aí Isso. depois que ele começou a colocar. Isso, ele fez algumas, como que chama? Pesquisas, né? Ele Sim. fez algumas pesquisas lá e daí ele decidiu colocar o Gabriel, que pra mim foi um divisor de águas. Foi aonde realmente eu desenvolvi pra caramba, porque eu tinha muita parte de teórica, consumia muito, até hoje eu consumo muito conteúdo, mas eu tinha pouquíssima prática. E aí eu fui pegando aquilo, tal, tomando coragem, né, de fazer a primeira venda sem saber muito. E aquele negócio de template pronto não funciona. Não, eu lembro. Da Funciona. minha época de. Eu sou programador, sou técnico informático, depois eu vou contar melhor. Mas assim, quando a gente vai aprender lá no técnico informático, então quando a gente tá aprendendo programação, porque pra mim é como programação, a programação Sim. via prompt, né? Mas assim, ali tem um exemplo pronto, o exemplo que tá rodando bonitinho ali. Aí o que você faz? Pega o modelo, abre, vê o exemplo, e acha que é simples. Pô, vou pegar aqui e replicar, mas não, cada caso é um caso. Não E é quando você Ctrl vai C, pro mundo. Ctrl V. E quando você vai pro mundo real, não é isso não, vai Não. bater cabeça. Então, assim, Porque assim, a gente acha que é só tipo pegar um documento e abrir na nossa máquina e vai estar ok. E não é, cara. Nossa, mas eu apanhei demais. Mas foi bom que me acelerou demais. Hoje eu tenho um conhecimento bem bacana. Hoje eu consigo pegar qualquer tipo de projeto, até aquilo que eu não conheço. Inclusive eu peguei um projeto assim. Eu peguei um projeto assim dentro da comunidade, que o cara ficou meio doente, estava querendo repassar, e eu peguei o projeto dele. E, tipo assim, era uma agente que fazia a qualificação de um escritório de advocacia, e depois ele fazia um resumo para mandar dentro de um CRM. Isso eu acho que era assim uma coisa que todo mundo queria fazer, né? Porque é uma coisa que resolve a dor de várias isso é empresas, muito né? bom. E tipo, eu falei, não, vou fazer, vou me colocar nesse desafio. E eu fiz muito rápido, cara. Ele pega, Funcionou. peraí, ele faz um resumo de que ele é de uma, por exemplo, você faz um meet com a pessoa, ele consegue resumir o meet e jogar no CRM? Não, não, ele faz o atendimento. O agente faz o Ah, do atendimento. atendimento do WhatsApp, Isso, no ele WhatsApp, faz a qualificação, prepara o lead ali para a próxima etapa, e aí ele pega só o lead qualificado, ele vai lá, faz um resumo desse lead e manda lá pro cômodo do cara, pro CRM do cara. é um agente SDR Isso, para o setor de advocacia. isso, exatamente, exatamente. Legal, isso é muito bom. Exatamente. Eu tinha alguma dúvida que eu esqueci. Deixa Vai eu ver. lembrando aí, vai lembrando aí. Pô, tinha um negócio que eu ia perguntar. Não sei, deixa eu ver. Não, Ah, mudou. Agora parece que ele colocou mais coisa também, né? E sim, a dúvida que eu tinha, ele faz enquete na comunidade para sugerir as alterações. Como é que é? Que eu não peguei. Ele solta algumas coisas lá dentro daquele ambiente do School, ele solta algumas pesquisas lá. Ele Eu faz. vi, eu tô com a página aqui aberta, eu acho que é. Acho que. Peraí. Anúncios, né? Acho que foi isso que eu falei. Ele fez uma alteração, teve um anúncio novo, né? Eu entrei recentemente na página. Parece que agora, Parece que o Gabriel tá todo dia, né? Isso, o Tá, Gabriel tá todo dia de segunda agora. a sexta, no caso, todo dia útil. Ele não tava, E não ele tava continua de. na quarta, mas.
É, de quarta-feira ele Foi não só. tava, né? E agora, quarta-feira, aquele evento do Isso El que eu foi vi da pra, primeira pra ação. 5 horas da tarde. Você tá O El tá sumido da na comunidade, quarta-feira hein? também, só que mudou o horário. Oi? Cara, eu vou contar a história também, mas eu vou contar a história também, porque foi um negócio interessante aí. Top. Mas aí o que acontece? Eu tô aproveitando até pra me situar também. Porque eu entrei semana passada, porque foi justamente isso. Esse meu amigo entrou em contato comigo, cara, é um amigo assim, de longa data, super amigo meu, e eu nem tava conversando com ele, ele é assim, ele é fascinado pra abrir um negócio comigo. Ele quer ser meu sócio, né? Aí o que acontece? Aí ele encontrou em contato comigo, perguntando aí, cara, como é que tá as coisas? Eu falei, pô, então, eu tô envolvido no projeto, tô envolvido no projeto aí com o IA, e falou, pô, também tô pensando em desenvolver um projeto com o IA aí, só que a gente já tava mais de anos sem conversar. Aí conversando com ele, eu falei, cara, como é que é esse seu projeto que você quer desenvolver? Eu falei, pô, então eu acho que eu te mandei o Instagram da esposa dele, né? Sim, A esposa dele é da área da saúde, eu vi lá. tem doutorado em neuropsicologia lá. Aí a página dela já tem. Foi até uma demanda que ele estava falando, eu até te perguntar se você ainda atua com essa área de tráfego pago. Que é uma Sim. das demandas que ele tem em relação a isso. A primeira coisa que ele me perguntou é se eu conhecia alguém que atuava com tráfego pago. Aí eu falei, cara, eu tô com o meu projeto aqui, tem uma pessoa que a princípio era focada no tráfego pago, só que ela deu uma desandada. Então, assim, a gente tá com uma deficiência nessa parte do marketing, do tráfego pago até meu próprio projeto. Mas além disso, eu comecei a falar com ele do meu projeto e tal. E eu falei que dos dobramentos. Mas assim, eu vou dar uma Sim, contextualizada sim, também fica na de minha boa. trajetória para não ficar cortado. Mas assim, o que acontece? Eu sou técnico em informática, então técnico em informática, e só que eu sempre gostei do mercado financeiro. Aí eu não terminei o técnico, eu acabei indo para graduação em economia. Foi justamente ele. Ele, na época, eu conheci ele, tipo, cara, a gente se conhecia um jogo de browser, pra você ter ideia. Tava lá no ensino técnico, ele tava começando no mercado financeiro, no banco lá. Na época era o Itaú, hoje em dia ele tá no Santander. Aí, tipo, e é engraçado porque, tipo, era um jogo de browser, parecia bobinho, era Icaro o nome do jogo. Só que acontece, era um jogo que ali só tinha gente velha. Só tinha gente velha, tipo, era juíza com cargo alto. E os caras entravam ali, era tipo um gestão mesmo. Os caras tinham liderança, tipo, tinha equipe, tinha negócio, tinha meta, tinha tudo. Aí eu entrei, aí eu achei interessante, eles começaram a falar, cara, a gente tem aqui, a aliança funciona assim, a gente tem a meta para progredir, cada um tem o cargo, e é isso, tipo, aí ele me disse, cara, eu aprendi gestão dentro de um jogo de browser, para você ter ideia, e tipo, super de mercado e tal. Aí eu falei, eu achei interessante, porque eu me interessei por mercado financeiro, comecei a estudar, entrei na graduação, só que, tipo, eu já pesquisava por fora sobre mercado financeiro. Quando entrei na graduação, para mim foi um choque de realidade, porque e eu fiz instituição pública, né? Então, assim, era aquele manual, assim, chato, e eu lendo por fora mercado financeiro, conversando com gente no mercado financeiro, aquele mundo muito mais dinâmico, muito mais interessante para mim, né? Aí eu quase abandonei, só que não abandonei porque eu descobri uma área que me interessava, que é finanças comportamentais, que é finanças com psicologia. Eu também sempre gostei dessa questão de psicologia e tal. Eu sou comunicativo, né? Eu gosto de interagir com as pessoas, então é algo também. Eu quase mudei. Teve uma hora que eu pensei, pô, talvez eu vou para psicologia, mas é como eu descobri essa área, acabei me mantendo. Aí, beleza, continuo no mercado financeiro, você tá mudo. Mas tá tranquilo, você falou que quer poupar a voz. Não, mas eu precisava falar agora, né? Eu falei que casou as duas questões, né? O comportamental com o financeiro, aí ficou legal. Sim, quando eu descobri essa área, foi um livro, Rápido e Devagar. Foi o livro que eu peguei, é um livro grande, de 500 Sei, já páginas, ouvi famoso, falar. né, que ele é best-seller, e ele não serve só para o mercado financeiro, ele serve para todas as áreas, porque ele modela o comportamento humano, né, como é que as pessoas tomam decisão. Então, é um livro de tomada de decisão, te ensina a tomar melhores decisões, e tem a parte que é adaptada para economia e finanças. Então, assim, é basicamente isso. Porque quando a gente vai falar, até que eu faço muita palestra, né? E eu uso muito essa. Antes de falar de mercado financeiro, eu falo de comportamento. Porque realmente a ideia é fazer a pessoa criar o hábito de investir. E é essa parte do agente também. A ideia foi alimentar com esse conhecimento. Então, Sim. assim, mas só depois eu entro Deixar nesse no. perfil, né? Nesse perfil que você acha que é o Eu mais entro bacana, que você. no assunto. Eu só vou linkar assim porque acontece. Aí eu fui para a área de economia e depois eu acabei gostando mais e resolvi fazer mestrado. Só que nesse meio tempo, como pessoal que estuda em instituição pública, normalmente está muito focado em fazer concurso. Aí eu fazendo concurso lá, na época tava, acho, 2018, 2019, tava focando muito concurso, né? Aí eu fiz um concurso para o IBGE, mas o IBGE era
temporário, que o IBGE ficou muito tempo sem fazer para efetivo. Acho que só agora há pouco fez para efetivo. Aí, pô, né, nos primeiros empregos lá no concurso, um dinheiro bacana, aí eu entrei. Aí lá eles viram que a época era analista censitário, né? Lá eles viram que eu tinha graduação em economia e eu tinha técnico em informática, me colocaram na diretoria de infra de redes. Aí eu participei de um projeto maneiro lá, que era um projeto de migração do centro de processamento de dados, né? O banco de dados do IBGE fica no Rio, lá no Maracanã, e eles precisavam migrar porque ficava no térreo e acontece que no verão aquela laga vira um rio. Hum. Vira um rio. Cara, eu fiquei ilhado já lá umas 2 vezes, na época que eu Mas tava por trabalhando lá. quê? Por que como assim alaga? Por causa de chuva? Cara, é surreal aquilo dali literalmente na rua de trás vira rio, cara, vira rio, tipo, vira um rio. Chove, é chuva de verão, né? Que chove muito em pouco tempo. Aí eu ficava pensando, cara, como é que isso aqui não deu problema ao longo de todo esse Até tempo? hoje, né? Porque então assim, foi milagre. Mas também tinha, lá dentro tem bomba, né? Eles usam bomba para escoar, mas mesmo assim, cara, é muita água, foi muita água. Fiquei 2 vezes ilhado lá, teve que dormir lá. E, tipo, é muito rápido, é muito rápido. A gente saía, na primeira vez que eu tentei sair para voltar para casa, né? Quando tu sai, tu só vê água. Então, assim, e na rua de trás Entra para vira rio. trabalhar tá normal, volta tá no meio Aí na rua de do rio. trás tu vê os carros, tu não vê os carros somem. Caramba. Carro pequeno some, só o caminhão, o ônibus e tal, então, tipo, nem passam lá. Aí doideira, mas aí me colocaram, aí eu aprendi, pô, participei do projeto de migração do Centro de Processamento de Dados. E hoje em dia, pô, foi um conhecimento muito bom, porque agora tá muito fácil questão de IA, banco de dados, né? Sim, usa Precisamos de muito, usa data muito. center, então assim, pô, foi uma bagagem que eu peguei que até para conversar com esse pessoal, assim, que eu tô voltado para startup. Mas aí o que aconteceu? Aí eu entrei para o mercado financeiro, depois que eu fiz o mestrado, e eu entrei na área de assessoria, atualmente eu estou na consultoria, e eu peguei o gancho, pô, porque na época que eu estava no técnico e na graduação, já tinha um pessoal, meus colegas lá, que já tinha interesse, né? Falar, cara, como é que funciona esse negócio de mercado financeiro? E eu plantei uma sementinha na cabeça deles, eu falava assim, tinha um grupinho, né? E no grupinho eu colocava conteúdo. Aí eu falava para eles, cara, mas é assim, eu só posso passar um conteúdo aqui, mas o acompanhamento eu preciso de certificação, eu preciso estar, né? Porque tem muito esse rigor no mercado financeiro, tem que ter a certificação, tem que ser, senão CVM é terrível. CVM se pega, é multa, multa. Então eu já tinha muito, sempre tive isso na minha cabeça, que realmente precisa ser algo certinho. Eu só precisava de conteúdo educacional mesmo. Aí peguei esse gancho e falei, cara, agora, lembra daquela certificação que eu precisava ter, aquela bagagem que eu precisava ter, agora eu tenho. Então, assim, aí quem tiver interesse, a gente pode ver. Aí foram as minhas primeiras reuniões, meus primeiros clientes. Então, assim, eu falo que minha carteira é muito voltada para a tecnologia, né? Porque meus colegas que eram do técnico lá viraram desenvolvedores. Então, Sim. assim, viraram desenvolvedores, então, E aí viraram e seu conversando se tornaram cliente seu agora. clientes e depois vieram as indicações. Então, assim, e nisso conversando com eles investindo, eles investem para quê? Ou eles querem criar uma própria startup, ou eles já têm alguma coisa e querem saber como é que conversa com os investidores, né? Você quer saber, pô, conversar com o investidor para captar recurso. Então, assim, então eles já investem pensando, já tem a ideia, mas quer investir primeiro, porque a gente fala que é começar com capital próprio, né? Para não ficar tão dependente do capital de terceiros. Depois que você terminar, você me lembra de contar um negócio que eu tive uma experiência aqui com uma pessoa de startup. Eu vou falar o nome dela, talvez você conheça. Não sei, talvez acho que eu conheço mais pelo nome da startup, talvez, não sei. Mas beleza, quando eu terminar aqui, você fala. Mas o que acontece? Aí, a princípio, eu comecei no escritório que ele era remoto. E o escritório físico ficava no sul da XP, e só que tipo, eu senti essa necessidade, porque foi no começo, né? Foi, pô, pegar essa bagagem de remoto, como tipo, na área de TI também a gente se vira só, é muito autodidata, né? Então falei, pô, vou pegar esse remoto mesmo para pegar a bagagem inicial, que tem que aprender como é que funciona e tal, tem que fazer os treinamentos, um board e tal. Aí depois eu corro atrás de escritório físico e tal, porque a questão, como é uma área majoritariamente comercial, né? Tem a parte que você precisa ter o conhecimento, mas é prospecção, não tem jeito. Precisa, é a mesma coisa aí que vocês fazem. Vocês têm a bagagem de conhecimento que precisa ter para desenvolver, mas a princípio é prospecção, não tem jeito. Prospecção é comercial, você tem que trazer, tem que gerar lead, tem que trazer gente. Então, só depois quando tiver uma carteira já consolidada que realmente você pode focar mais na parte técnica. Ou Exato. delegar a prospecção para um que tem mais apelo comercial. Mas Exato. aí, isso
Ah, tá. Aí o que acontece? Fui pra XP, aí eu fiquei um ano lá, peguei bagagem. Aí eu falei, cara, mas o negócio é. O negócio também, até pensando na minha carteira de cliente, como o foco deles é abrir um negócio, um startup e tal. E aqui no Rio tá muito forte esse negócio de startup, porque o prefeito, né, o Eduardo Paz, tem dado muito incentivo. Tem dado muito incentivo, ele fez uma revitalização da região portuária. Tem o Porto Maravilha, colocaram lá. Porque lá o Porto Maravilha, o que que é? O Porto Maravilha é a região que foi revitalizada, que antes era só armazém lá, era destruída, não tinha apelo nenhum comercial. E também veio a pandemia que destruiu o centro do Rio de Janeiro, né? Porque aqui no Rio é assim, o centro é onde as pessoas antes, né? As pessoas iam trabalhar e voltavam para a Baixada, voltavam meio para o subúrbio, né? Só que a ideia depois, não, quando tiver esse choque da pandemia, você fala, cara, a gente tem que fazer o centro ser comercial e residencial. Então, foi uma sacada boa que eles fizeram, trazer realmente as pessoas para morar no centro, não é só aquele lugar de trabalhar. E nisso também revitalizaram a zona portuária ali e colocaram um hub de tecnologia lá. Tem um hub de tecnologia que é o Mara Valley, que ele iniciou no meados do ano passado, acho que foi outubro, novembro, e a ideia deles é transformar o Rio de Janeiro no Vale do Silício da América Latina. Então, assim, o Entendi. incentivo, essa parte de energia também está muito forte, data center e tal. Então, assim, aí nisso eu comecei a participar de evento e palestra voltada para startups e tal. E eu mudei de escritório para um escritório que tem físico no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Só que, no caso, eu não queria ser totalmente presencial, queria ter híbrido para ter essa flexibilidade de poder estar indo nos eventos, porque assim já tem, né? Eu falei, cara, esse conhecimento já tem, então não preciso ficar aqui. E eu sei que, como é uma atividade comercial, tem que correr atrás das pessoas. Vou ficar aqui parado esperando elas chegarem. Então, assim, a início de tanto estar imerso nesse universo de startup e pesquisando, né, os eventos e tal, começou a aparecer edital, porque assim como está tendo incentivo para trazer, também está tendo incentivo de órgão de fomento para, né, Sim, incentivar realmente tanto a prefeitura como instituições e tal, criar editais. Aí eu comecei a ver os editais, tipo, aqui no Rio tem um que é a FAPED, que ela direciona recurso tanto para iniciação científica e tal, quanto para. E agora é porque está acontecendo um movimento que é interessante, porque antes as bolsas que eram mestrado, né? Antes as bolsas que eram voltadas para iniciação científica e tal, para pesquisa de mestrado, doutorado, agora estão abrindo editais para startups que utilizam esse conhecimento da academia. Tipo, tá muito forte a questão aqui de hub de tecnologia, hub de saúde, hub de saúde e energia também. Então eles querem pegar engenharias, pô, o que mais tem a gente das engenharias indo para esses editais. Aí eles vão, e como é um custo que a gente fala que é custo afundado, o que acontece? É a mesma lógica de bolsa de mestrado e doutorado. Você não é obrigado a gerar um retorno monetário. Você é obrigado a gerar um retorno de conhecimento. Então, assim, é custo afundado porque eles vão te dar um capital, que entre 50 e 100 mil a princípio, mas a sua obrigação é gerar conhecimento. Se você criar um produto ali que não tem apelo comercial, tudo bem. Você gerou, entrega um relatório e está tudo bem. Agora, se realmente tiver uma viabilidade comercial, aí eles mesmos podem, o governo pode entrar como sócio, ou então já, como está tudo ali, né? Está tudo perto, tá tudo ao alinhado. longo do processo, já os investidores já vêm atrás, já começam a injetar capital privado. Então, assim, aí a primeira rodada seria essa, e já vai para a segunda, as próximas rodadas já com outro capital. Aí sim, aí se for instituição pública, já entra como sócio, aí tem a participação deles, instituição privada como sócio, e é a doideira da vida de ter que trazer retorno para os acionistas. Aí, nisso, o que acontece? Aí eu descobri um edital, que a princípio ia para esses editais de recurso mesmo, mas aí eu descobri um outro edital que é uma instituição, é o IBMEC. O IBMEC é uma instituição, uma escola de negócios. Só que o que acontece? A contrapartida dele, eles não dão recurso monetário, mas eles têm uma rede muito grande, porque é uma escola de negócios espalhada no Brasil todo. Então, assim, eu fui pelo lado das conexões. Aí eu falei, quer Sim. saber? Eu não vou tanto pelo recurso, como é o meu primeiro projeto e tal, que é o agente financeiro, que eu cheguei a comentar com vocês lá. E também está começando, foi. Porque a história é. Eu tinha a ideia, mas eu não fui a pessoa que desenvolvia a ideia. A princípio, eu estava pesquisando como é que funcionava, IA e tal, porque eu queria fazer por conta própria. Mas aí eu vi que eu não tinha. A curva de aprendizado. Falei, porra, tem a curva de aprendizado, já fiz programação. Eu estava pensando a princípio que era mais para programação, mas eu vi, não, é programação de prompt, é linguagem natural, mesmo assim. E eu utilizei ChatGPT no mestrado para fazer, mas é outra coisa, tem as plataformas Sim, sim. e também, e é uma coisa que eu vi também, tipo, é algo que está vindo muito rápido, e a mudança é muito rápida também. Então, se você não tiver imerso nisso,
você fica para trás. Então, Sim, assim, você vai sim. perdendo o time das coisas. Eu falei, quer saber? Tem que estar Nesse, acompanhando. aí nesse tempo, eu teve um colega meu entrou em contato comigo e falou, ó, tem um contato aqui que ele tá com uma plataforma gerando conteúdo voltado para mercado financeiro. Aí eu lembrei de você, que você gosta de fazer palestra, evento voltado para mercado financeiro, e ele tá precisando de alguém justamente para fazer palestra, para divulgar. Ele tem a página, ele tá com umas ideias bacanas, mas tem sinergia. A gente fez a reunião, tinha sinergia e tal. E a princípio eram dois, voltados mais para a parte do marketing, e eu era o cara que faria as palestras e tal, e trazia gente tanto para consumir os produtos deles, e-book, essas coisas assim, né? E eu via uma possibilidade também de trazer cliente, tirar lead para mim. Falei, beleza. Mas conversando com ele, eu falei, cara, eu acho que tá muito forte esse negócio de IA, e minha ideia era alimentar uma IA com o meu conhecimento de consultoria. Aí um deles pegou a ideia, começou a estudar por conta própria, o Daniel. Ele começou a estudar por conta própria e do nada ele me chega e fala, cara, eu tô desenvolvendo um modelo aqui. Eu falei, pô, legal, tô desenvolvendo um modelo, bora ver isso daí como é que funciona. A gente começou a se reunir e tal, e ele foi me apresentando. Aí eu fui conversando com ele, cara, aí conversando, passando como é que eu fazia uma consultoria, cara. Fazer uma consultoria assim, o que eu faço? Eu faço Você tem algum perguntas material? básicas, Você tem algum você material? tá. Você tem algum material no YouTube das suas? Ah, eu cheguei a fazer. A gente tentou vender um curso. Então, esse negócio do marketing, como você começou a falar desse teu conhecimento de marketing digital e tráfego pago, quem fazia isso com a gente era o Jurandir, que é um amigo dele. Só que o Jurandir começou a ficar enrolado. A princípio, o que me chamou a atenção foi justamente a quantidade de gente que eles conseguiram trazer em pouco tempo, porque a página deles é de fevereiro para março. E em pouco menos de 2 meses, eles estavam com 1.500 seguidores, porque eles tiveram três postagens lá que deram 15, 20, 30 mil likes, né? Curtidas e tal, visualizações. Não sei se é curtida, eu tô com a página até aqui. Acho que são Mas depois. visualizações. Não, beleza, beleza. Não, mas acho que não foi visualização, não, acho que foi like mesmo, Like, porque foi muito bastante rápido, então, hein? foi muito. Aí eu falei, cara, esse Jurandir ele entende desse negócio. Aí me chamou a atenção, e como tinha sinergia, depois que a gente entrou, que a gente fez a reunião, aí eu falei, pô, beleza. Bora ver isso daí, porque para mim é uma possibilidade de gerar lead e para eles é a possibilidade de estar divulgando a página deles. Vou botar aqui, mas aí deixa eu ver, porque as coisas conversam também. Agora eu só não sei onde é que tá. Instagram. E também esse negócio, pô, cara, esse negócio de gerar post e tal. Eu sou muito de gerar conteúdo, mas aí de aparecer, eu odeio aparecer. Então, É, assim, aparecer eu em também página tenho do essa Instagram. dificuldade. Eu falei, cara, eu falo assim, cara, o negócio é assim, aparecer no sentido de me gravar, entendeu? Eu tenho, me gravar, teve uma tarefa que a gente teve que fazer, que era gravar um pitch, vídeo pitch de 1 minuto. Pô, eu fiquei uma semana inteira para conseguir gerar um pitch de 1 minuto. Então, Eu, assim, eu fiz isso na e eu, V4. Para entrar na V4 a gente teve que fazer isso. oh, eu já, eu tentei Cara, uma vez na época da graduação também, eu desisti. Só agora não, eu que tive que fazer. Fiquei lá o dia todo, preparando ambiente. Não tinha câmera, foi visualizações, né? Visualizações. Tá ilu- aqui, ó. iluminação. 2.550 curtidas. Ah, eu nem fiz isso de iluminação e tal. Eu tava fazendo por conta própria, não ia dar certo, porque eu segurando o celular, tentando falar, aí tipo, eu travava toda hora, eu chamei um amigo meu, falei, cara, tô precisando de uma ajuda aqui, eu não consigo gravar isso sozinho. Você consegue me dar uma força? Eu fui lá, e a namorada dele, ela também tem uma página, né? E é interessante que a página dela também é voltada para psicologia e terapia. Eu cheguei até a conversar com ela esse negócio de IA com ela. Eu falei, cara, eu acho que um negócio que você pode fazer é automatizar isso aí. Mas qual é o lance? Ela tá fazendo graduação em psicologia, tá fazendo transição de carreira. Ela é Hum, da área naval e tá fazendo transição de carreira, porque ela tá fazendo uma pós, né, uma especialização em psicologia, voltada para transtornos alimentares. E é legal, a página dela é legal e tal, o conteúdo dela é bacana. E eu falei para ela, cara, eu acho que uma coisa que você pode fazer é quando você estiver começando a clinicar, ou então alguma rede aí, você utilizar uma IA para fazer prospecção. Ela gostou da ideia e tal. Falou, cara, não faço ainda porque eu ainda não tenho o órgão, né? Tem que ter um negócio lá, tem que ter autorização, tem que passar por estágio e tal, supervisionado. Tem todo o negócio, mas eu já meio falei, porque a página dela é muito boa, enquanto isso ela tá trazendo seguidores, né? pessoas, Para entendi. quando Gerando ela conteúdo ali, realmente né? a Legal. parte do marketing e tal. Aí eu achei bacana também, eu converso com ela. Ela é minha cliente também, né? Então, assim, eu converso com ela e falo, pô, legal. E o conteúdo é muito bom, tem sinergia, então. Aí eu falo.
que eu ia falar? Que aqui, isso, foi isso. 25 mil, ó. Foi 25 mil visualizações Não, dois mil com, quinhentos e cinquenta ali. com 2.550 likes. Isso. Não, visualizações, aparece aqui, ó. Não, 32 mil Ah, visualizações, tá. né? Ah, Aqui. visualizações. Boa. Gente pra caramba, Isso, hein? 32,6. É, eu falei, cara, esse cara é muito bom. Na hora que ele veio para falar comigo, ó, tem um amigo meu aqui, meu amigo falou que tem um conhecido meu aqui que ele tá começando com esse negócio e parece que tem sinergia com o que você faz. Aí quando eu comecei a, pô, manda a página deles. Quando eu vi isso daqui, eu falei, pô, começou em fevereiro, né? Aí eu vi, pô, os caras, E os parece que caras não tem pouco são. seguidor. E esse negócio de tráfego Mil e pago. trezentos só. Então, o que acontece? Ele deu uma parada. Esse é um dos pontos também de divergência que a gente tem Eu acho que esses dois aí. atualmente. Porque no começou muito forte, era quem fala. Não, Eu, trava. eu acho que esses dois aí, primeiro, acho que foi impulsionado, não foi? Não, eu perguntei pra ele, cara, quanto vocês botaram em dinheiro aí? Ele falou R$ 30. Ao longo de todo. Foi justamente. Aí eu comecei com ele e falei, pô, mas aí como é que ele fala? Ah, cara, ele faz uma média, porque ele tem um conhecido. Ele falou, o Jurandir, que é o cara que faz, ele tem um conhecido que trabalha só com isso. Aí ele pegou uns feedbacks com o cara, falou de horário, de não sei o quê. Aí começou a me falar, cara, por esse nosso público que a gente pega um pessoal que tá indo pro trabalho, ou então o pessoal que tá na hora do almoço de fluxo, né? Ele começou a me contar o que eles fizeram para gerar esse número de visualizações. Aí eu falei, pô, bem legal. Porra, Bem isso aí é legal. bastante, Aí cara. foi aí Isso aí é que me bastante chamou a coisa. atenção. Mas aí o que acontece? Aí depois o Jurandir começou a se envolver em outros projetos, aí ele saiu. Ele não saiu, ele tá e não tá, entendeu? E nessa época eu entrei nesse edital do BMEC. Eu entrei no edital do BMEC. No edital do BMEC, quando eu fui fazer o pitch lá, eu apresentei, eu falei que a equipe era eu, o Daniel, que é o desenvolvedor, e o Jurandir, que era o cara do marketing. Mas aí depois o Jurandir começou a sumir. Então, assim, por isso que eu te falei, o marketing tá quebrado. Teu filho aí. É que ele O quer marketing, aparecer. a Pera aí. parte. Bota ele. E aí, bom? Olá! Tá, tá tudo Bota ele bom. pra fazer uns robozinhos lá. Tudo bem? Que bom. Sim. Tchau, deixa o papai agora. Vai lá. Dá tchau. Fala tchau, até mais. Tchau, até mais. Ah, tá. Vai lá, papai tá terminando aqui, depois a gente já vai lá. Beijo do gordo. Ele tá te esperando pra alguma coisa. O que ele quer? Oi? O que ele quer? Pra tá, sei que ele quer alguma coisa. Não, não, ele tá de boa, que ele é curioso mesmo. Toda vez que ele vê. Quando eu vou atender fazer alguma reunião com algum potencial cliente ou algum cliente, eu já aviso, ó. Eu tenho um filho pequeno, né? Se não tiver horário da escola dele, ó, eu tenho um filho pequeno. E de vez em quando ele vai aparecer aqui, tá? Então vocês não ligam, tá? E Eu aí. pensei que ele queria. Eu pensei que vocês faziam alguma coisa, ele tava meio que te pressionando pra terminar rápido pra você ir Não, lá. não, não. Ele só tava falando ali, eu já tava eu só explico pra ele que eu já vou terminar e vou lá pra ficar com Legal. ele. Beleza. Mas aí o que acontece? Foi justamente isso. Aí depois ele deu uma saída. O Daniel, ele focou na parte de desenvolver a inteligência, né? E eu sou o CEO, né? Eu sou o cara que está na linha de frente lá. Eu fico conversando com os investidores, eu fico engajado nas conexões ali desse projeto do BMEC. E eu também agora tenho a parte que a gente tem o que acontece. A gente tinha o grande ponto também. Vou até parar de compartilhar aqui. A gente tinha uma ideia até para chegar no ponto que você falou também, que você está vendo esse negócio de assistente financeiro. Isso. Quando eu fui apresentar para o IBMEC, eu apresentei a ideia geral, que é justamente assistente financeiro, até o que você me mandou, que eu achei bem interessante também. Esse que você mandou tem um diferencial, porque, pelo que eu vi, tem uma plataforma que é a própria do cara, e do administrador, e parece que é como se fosse um aplicativo também, né? Isso, isso. Parece. Na verdade, assim, eu não entendi. É porque eu tô na comunidade daquele cara lá, só que eu tô numa comunidade, eu tô num produto inicial, que tem custo de R$ 20. Só que nesse curso de R$ 20 ele já entrega muita coisa. E ele tem uma pegada diferente de como construir fluxos no N8N. Por exemplo, ele não usa aquele AI agente, sabe? O agente. Ele Sim. faz tudo por API dentro da API. Então ele faz uma chamada dentro da API, ele processa tudo lá dentro e ele volta como resposta. Então ele tira aquele que ele chama de LangChain do N8N e ele vai lá na raiz
da coisa. Sabe aquele, não sei se você vai lembrar, quando você faz aquele assistente dentro do playground lá da OpenAI? Sim, sim. Então, ele faz quase igual aquilo. Ele vai lá na raiz da API e pega as informações da raiz da API. Dá um pouco mais de trabalho, um pouco não, dá bastante trabalho, é um pouco mais complicado de se fazer, mas sobre a questão de erro, de correção, de base de estrutura para você replicar, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, porque você tem mais controle sobre tudo que está acontecendo. E esse Então, visual que ele mostra, esse visual é aquele é o, gerado é o dentro de alguma Lovable, ferramenta do N2N? é um Ah, Lovable. é uma outra. Tem o Lovable, quer ver? Depois eu até te mando isso, depois você me cobra que eu te mando. Tem o Lovable, tem o Replit e tem o Base 64, se eu não me engano. E tem uma Windsurf também, se eu não me engano. São ferramentas em que você conversa, ela tem IA, e eles constroem um ambiente para você. Tipo assim, eu tenho uma IA de atendimento que faz agendamento. Então, só com essa estrutura da IA que faz o atendimento e vai jogando ali os dados pro Supabase, eu consigo integrar tudo num painel e fazer ele trazer esse painel e essa comunicação de forma online do que está acontecendo, quantos atendimentos está acontecendo, quais foram as conversões. Dá para você construir CRM dentro do Lovable, dá para você construir CRM? aplicativo dentro, Legal. aplicativo. Resumindo, dá para você construir aplicativo dentro da É ferramenta. Lovable. Isso. Como é que se escreve? Escreve no chat aí, é Lovable. 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 B-L-E. Lovable. Isso. Lovable. Aí tem o Legal. Replit Porque o que também. acontece? Replit. Isso. Então, assim, o que. Mas só para pegar o gancho, o que acontece? Quando eu faço a interação, porque eu interajo todo dia com a inteligência aqui, até para dar feedback pro Daniel e tal, né? Que às vezes tem uns bugzinhos, aí corrige. A parte, eu interajo pelo WhatsApp, mas e a gente gera um dashboard também. Mas ele nunca chegou a me falar de um, De tipo, painel. esse layout, né? Sim. É, um painel. Eu também nem cheguei a perguntar para ele, porque eu nem sei, na verdade, como é que ele visualiza. Quando ele apresentou para mim a página do N8N, eu só vi a página dele do N8N. Nunca vi um painel assim. Então, talvez ele não utilize, não sei. Não, isso virou uma coisa muito boa, porque, por exemplo, o El traz sempre uma coisa que é muito positiva. Quando você tem um cliente que ele está com um sistema em que ele, por exemplo, o cara não tem API, você não consegue fazer a conexão. Então, assim, é uma opção a mais de você, tipo um CRM, né, ou um RP. Você construir isso através dessas ferramentas e você, ao invés de fornecer só a IA fazendo atendimento, você constrói o ecossistema, fornece para o cara o ecossistema. É porque, a princípio, vocês entregavam a IA funcional lá. Isso, A IA integrado funcional. com o que o cara tivesse. Se tivesse API aberta, entendeu? Isso. Aí, no caso, a saída que ele visualiza, o que ele visualiza, na verdade, dependendo da ferramenta? Ele visualiza um relatório, a Depende do que saída você são os quer. dados. Depende do que você quer. Você vai construir um aplicativo que vai representar o que você quer. No caso do SDR, a saída, a princípio que você visualiza, são os dados do seu CRM, seria isso? Isso, isso. Você pode fazer ele conversando com o Lovable, um CRM que você cria, ou um painel dinâmico onde ele vai ter ali as métricas do que está acontecendo em tempo real. Os atendimentos, as conversões, as negativas e outros insights que você tiver e que você não queira Mas ver. eu tô pensando antes. Antes, tipo, se o meu CRM é o RD Station, né? Hum, Que é muito utilizado, que eu já utilizei também. Então, assim, a saída, a princípio, sem esse painel, é a informação no RD Station, é isso. A sim, saída, a princípio, é isso. Que eu vou visualizar são as informações que eu quero no RD Station. Agora, com essa plataforma aqui, com esse painel, você consegue gerar o seu próprio CRM sim. e ter as informações tudo Você aqui consegue dentro. gerar o seu RD Station. Porque hoje o seu RD Station você Legal. coloca lá o seu nome, você faz as interligações que você precisa e ele vai trazer tudo que você quer, né? Vai trazer o Kanban, depende do pacote que você pagar, você vai conseguir criar as etapas do seu funil. Se você pagar o pacote de marketing, você vai fazer com que ele tenha interações lá com o seu banco de dados, cria lista, manda e-mails, né? E aí tudo isso agora você consegue construir no Lovable. Vai da sua criatividade. Então o que que o cara fez lá naquele vídeo lá? Ele só pegou um agente
de financeiro que faz interação pelo WhatsApp, e ele deu a Sim. possibilidade de várias pessoas entrarem em contato e criar um ambiente personalizado. Então, ele te dá o mesmo número que as outras pessoas dão, mas para você ter acesso, você vai precisar lá fornecer seu login e sua senha. E aí, a partir daquilo, você vai conseguir tanto Por isso que para visualizar mim parecia um aplicativo. Para mim eu pensei, isso. pô, se aqui, É, mas aquilo é foi um um aplicativo, aplicativo. Sabe o N8N que a gente entra lá com o nosso login e nossa senha? É a mesma sim. coisa. Mesma coisa. Só que com uma IA só fazendo toda a coleta de dados. Então ele faz uma IA, a IA entende, dentro da estrutura da IA ela vai criar um banco de dados exclusivo seu, com o seu login e senha, e depois vai trazer lá o que precisa trazer. Então é um sistema daquele, só que voltado para o SaaS, com algumas questões ali do SaaS, né? Que é mais personalizado, para depois ele poder buscar o banco de dados certo, fazer aquelas ligações do SaaS. Mas a ideia desse Lovable aí é você ter essas soluções de forma mais fácil, né? Porque antigamente, né, do mesmo jeito que o cara precisava sentar lá e escrever 010101 para poder fazer um chatbot, e a gente faz hoje interligando, antigamente eles sentavam lá para fazer o 010101 para ter um painel onde ele tivesse ali de um ambiente de CRM, por exemplo, né? E dá para fazer coisa pra caramba, cara. Tipo assim, dá para você fazer um CRM interligado, aonde a sua IA vai atendendo e você dentro do CRM você vai tendo algumas dinâmicas, tipo assim, ao invés de você criar um fluxo de follow-up que ele vai fazer dependendo do horário que ele entender, dependendo do contexto que ele entender, ele vai mandar a mensagem pro lead, né, para aquele lead que ele tem ali no banco de dados, você pode fazer ele, o gatilho dele ser iniciado pela mudança que você faz ali das etapas. Cara, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Mudança em que sentido? Porque, como assim mudança das etapas? Quando você tem um Como assim mudança? CRM, você tem os cardzinhos dos leads, né? Ah, sim, sim. Então, você pode fazer um sistema dentro do Lovable, aonde você pegando um lead ali que foi, você fez atendimento, você passou ele para o follow-up 1, né, que já fez o follow-up 1. Aí você vai passar ele para o follow-up 2, só que você não precisa ir lá no WhatsApp de mandar mensagem. Você já pode criar uma estrutura que a IA vai entender que ele tem que falar como follow-up 2, e dentro desse contexto ali, de um treinamento, ele vai mandar mensagem para o cara. Então você não precisa mais ir no seu WhatsApp. Entendeu? Você pode controlar todo o seu sistema de vendas só por um CRM. Tipo um como da Um vida, ponto. tipo um como da vida, só que você não vai precisar interagir, né, para fazer o follow-up. Você vai interagir para conversar, para tirar dúvida, é o seguinte, mas follow-up, envio de proposta, essas coisas, você pode fazer tudo dentro ali do ambiente dessas ferramentas, aonde ele vai fazer automático, só pelo fato de você mudar ele de posição na sua etapa. Uma coisa que é até um problema que a gente está tendo, só para contextualizar, Sim, pegando o sim. gancho, o que acontece? Eu entrei no projeto do BMEC, a gente estava com muito parecido com o que estava esse agente financeiro que ele colocou, que era o geral, a gente não tinha um público pré-definido. Então, assim, era público geral mesmo, que era justamente isso que a ideia é o quê? Você interage com a IA, coloca suas receitas, despesas, seus investimentos, e a princípio tem um questionário inicial, né? Que o principal ponto do questionário, além das informações básicas, nome, idade, profissão e tal, é você inserir seus objetivos. Aí, com base nos objetivos que você colocar, objetivo de curto, médio e longo prazo, aí ela vai pegar essa informação e vai triangular com seu orçamento, né? Conforme você for inserindo as informações, vai ter um orçamento. E, por exemplo, vamos dizer que você tem um objetivo que é muito comum, de fazer uma viagem de curto prazo. Sim. Ah, eu quero fazer uma viagem daqui a 6 meses. Aí, com base nas informações que você for inserindo, ela vê o quão próximo ou quão distante você está de fazer essa viagem 6 meses te dando feedback, né? Então a ideia era basicamente isso, mas não tinha um público pré-definido. E o primeiro feedback que a gente teve foi, pô, legal, a ideia é bacana, né? Só que vocês precisam refinar isso no público-alvo, para ser mais assertivo na linguagem e tal. E nisso a gente conversando, a gente, cara, acho que o nosso público-alvo pode ser micro e pequenos empresários. A gente pegou a estatística dos MEIs, né, que é uma grande massa, de 12 milhões, micro e pequeno empresário no Brasil, por volta de 23 milhões, e a gente começou, em uma das etapas de tarefa que a gente teve, é fazer entrevistas para validar a ideia.
Então, assim, a gente começou a fazer um monte de entrevista com micro e pequeno empresário. A gente fez por volta de 100 entrevistas em um mês, que era a tarefa que tinha que colocar lá, uma loucura. Aí, só que, tipo, conversando com ele, a gente começou a mapear, e é interessante, porque aí começa a vir, cara, quais são as suas dores e tal. E a dor que a gente queria mapear é a questão da gestão do caixa, né, do empreendedor, e a separação das finanças pessoais com as finanças do negócio. Da Então, a gente empresa, né? conversava, cara, como é que anda, como é que é o seu caixa, Iá? Como é que você lida com o seu caixa e como é que você faz a separação para você, como é que é no dia a dia, você consegue separar a empresa da pessoa física, você ter uma noção de salário, né? Que o nosso foco na consultoria é fazer a pessoa, quando uma pessoa é empreendedor, né, ainda mais um autônomo, ele se vê como um funcionário da empresa. E para Certo. a empresa dele é um custo que ele retira um valor ali, porque se ele não se vê como funcionário, acha que a empresa é ele, virei eu presa, né? Aquele cara que é eu presa e quando e naquela questão de o caixa roda, né, ao longo do tempo. Tem sazonalidade, tem tudo, fica aquela montanha russa e ele quebra a própria empresa, Sim. porque ele não consegue Acho que gerir o tá caixa. tudo bem, quando ele vai ver, o buraco já tá grande. Aí a gente conversando, fazendo as entrevistas, a gente mapeou dois grandes grupos, que a gente colocou um grupo sendo os prestadores de serviço, que é onde se enquadra a esposa desse meu amigo lá, que ela é psicóloga, né? Então, é basicamente a primeira. Ele tem um projeto que é interessante, porque acontece, conversando com ele, eu falei, pô, cara, bora conversar para ver o que você quer. Eu falei, então, a princípio, eu quero que a questão, né, do agendamento. E é uma dor muito forte, ainda mais para o pessoal que é prestador de serviço, é psicólogo, psiquiatra, autônomo e tal, e presta serviço nesse ramo de saúde, né? Falou, cara, a dor forte dela é agendamento. Então ela quer ter uma automatização que pega agendamento, faça reunião, automatize a reunião com ela, gere o link e tal, e depois de gerar o link, faça um resumo da consulta, né, da sessão lá, e jogue num sistema para técnica de informação. Eu falei, beleza, isso aí eu sei que eles conseguem fazer. Isso aí, com a minha bagagem, minha interação, eu sei que é até tranquilo para eles. Você consegue fazer de boa. Aí depois ele começou, porque ele é contador. Na verdade, ele quer fazer o projeto com a esposa dele. Aí ele começou a abrir, né? Eu falei, tá, isso é no primeiro momento. Aí, por isso que é mais interessante quando ele vier, porque eu não sou contador, eu sou economista. Ele começou a falar um monte de coisa, mas tinha conversa, mas tinha sinergia. Os outras etapas que ele falou tem sinergia com o meu projeto. Eu falei, cara, eu posso não estar entendendo muito bem que eu não sou contador, mas essa parte aí, quando ele começou a falar do fluxo de caixa, porque minha ideia, ele falou, cara, minha ideia é depois abrir isso daí, ter uma integração com a parte da contabilidade, né? Com a parte da contabilidade, aí o negócio de recebíveis e tal, da interação, aí falou, aí começou a falar, abrir, não sei o que, aí depois eu quero ir pro lado do cliente e tal, aí começou a abrir várias coisas, eu falei, pô, parece interessante, mas eu Sim, não estou conseguindo acompanhar. Então, assim, ele mapeou 4 partes. A segunda parte é mais a parte da contabilidade, que é o conhecimento dele. A terceira é a parte voltada mais para o cliente mesmo. atendimento. E atendimento é a parte do marketing também, que ele pensa. Ele tem conhecimento em marketing também. Mas é o marketing da graduação, não é tráfego pago, marketing de mídia social. Tanto é que uma dor dele que ele quer. Falou, tu conhece alguém de marketing? Aí eu falei, cara, eu tinha um cara que a princípio era o cara do marketing, mas eu nem te indico porque ele sumiu. E eu também não vou pedir para ele indicação, porque se ele não deu conta nem então assim, aí quando você começou a falar que atua aí, então já falei, cara, a pessoa que eu chamei para você, ela te atende em 2 quesitos aí. Então, né? Bacana, bacana. Aí o quarto passo que ele colocou é a parte jurídica. Então, assim, ele quer fazer uma integração geral. Eu não consigo vislumbrar isso, eu não sei como é que é. Eu falei, cara, a primeira parte eu sei que é viável. Agora, esses desdobramentos que você está fazendo, agora que você falou dessa outra plataforma, eu já consigo visualizar melhor como que seria. Mas aí o que acontece? Indo para o nosso lado aí. Mas tem sinergia no conteúdo. Tanto é que eu falando do meu projeto, ele perguntou: e aí, cara, teu projeto tem sócio? Eu falei: então, a princípio tinha 3, agora acho que tem 2, eu não sei se vai continuar. Não sei, vamos ver aí. Mas ele é um cara muito maneiro, porque ele tem muito conhecimento de mercado, né? Então, assim, Bacana. aí eu falei para ele, cara, ele falou que esse negócio de sócio, o sonho dele é uma sociedade comigo. Eu falei, eu não vou te entregar um negócio que eu não sei nem se eu vou continuar daqui a pouco. Então, assim, se for pra gente fazer, tem que ser um negócio que eu veja que tá fechado, beleza. Aí ele começou a falar do projeto da esposa dele na área da saúde. Eu falei, cara, eu não tenho conhecimento na área da saúde, mas eu sei que tá muito forte essa questão de startup de saúde, que no Rio tá pipocando e tal. Então, não sei, a gente pode ver, então a gente pode ver também aproveitar alguma coisa do meu projeto e fazer esse outro, porque ele tem vários dobramentos. Então conversando, em alguma hora vai sair, cara. Esse negócio de IA, Sim.
Eu já tenho uma veia empreendedora, ele também. Então, saber o momento certo, a coisa certa, mas Isso, é enquanto alinhar isso, os pontos, encaixando ali o que vai precisar fazer primeiro, como que eles vão se conversar e depois ir trabalhando esse aspecto, essa fusão aí, né? é porque acontece, tem muito conhecimento em contabilidade. Eu tinha um amigo que ele é desenvolvedor raiz, dessa época dos meus colegas de técnico, que ele fez graduação em contabilidade depois, só que ele voltou a ser desenvolvedor. Só Hum, que ele não chegou a fazer graduação em TI, né? Mas ele pegou, como ele tinha um técnico, aí ele aproveitou o técnico e voltou a ser desenvolvedor, largou o mundo da contabilidade. Aí eu conversando com ele, falei, cara, é muito braçal e tal, é muito mecânico, e ele estava desenvolvendo uma inteligência, como ele não estava no mundo, não está imerso no mundo da IA, ele desenvolveu com machine learning, né? sim, Com contabilidade, que ele falava que ele conseguia fazer a inteligência dele, ler os relatórios e extrair as informações. Aí eu falei com esse meu amigo, o Nilson, o nome dele, ele falou, cara, parece interessante, então traz esse teu amigo também, porque o conhecimento dele é nessa parte de contabilidade. Aí eu conversando com ele, ele falou que está vindo também muita startup de contabilidade utilizando IA para as informações. Então, assim, é como eu não tenho conhecimento, eu não consigo muito conversar com ele sobre isso. Por isso que eu estou pensando em trazer esse meu outro amigo para eles conversarem e ver se consegue sair alguma coisa daí. Mas eu acho que com ele, se for sair alguma coisa, é para esse lado da contabilidade. E esse projeto da esposa dele é o projeto dele com a esposa dele. entendi. Mas aí, deixa eu só ver. O ponto é justamente isso. A gente mapeou dois, que é o prestador de serviço, né? Indo mais para esse lado de terapeuta, autônomo e tal, porque foi o que eu me identifiquei mais, porque eu sou autônomo e tal, então assim, conversando, eu vi, pô, a dor é o quê? Agenda, tem uma agenda organizada e tal, Sim, e aí a questão também porque no geral, ainda mais quando você trabalha em casa, aí que é a bagunça total, né, porque o cara sim. trabalha em casa, não tem nem a separação do ambiente de trabalho, então assim, para ele é empresa. Toda hora é Então, empresa. então assim, então para ele é justamente a questão da sazonalidade. Então, a sazonalidade para eles é a dor mais forte assim, porque eles falam, cara, tem mês que eu me sinto rico, tem mês que eu me sinto pobre. Mas é qual é a questão da sazonalidade? Pô, aí ele começou a falar, nos meses que os clientes viajam, por exemplo, meio de ano, final de ano, né, que tem as pessoas se reúnem e tal, eu sei que meu fluxo diminui. Mas aí, beleza, a nossa ideia é justamente Trazer fazer com que uma clareza para ele, mais nesse clareza. A sentido, para ele ideia é poder trazer a clareza. entender esses períodos, mas assim, não só a percepção, né? Com base realmente no que está acontecendo, né? Então, a ideia é fazer com que ele chegue num salário que não prejudique a empresa dele. Então, assim, ao invés de ser aquela montanha russa de alto e baixo, a gente tentar linearizar. E essa é a ideia atual do projeto, a gente conseguir fazer isso. E só qual é o ponto? Além disso, como era uma entrevista aberta, eles começaram a falar as dores deles. Então, só que como para eles é tão forte esse negócio que eles são a empresa, a dor que eles mapeavam não era nem a dor de tipo, tá tudo misturado. A dor é tipo, se eu tivesse uma agenda mais organizada, se eu tivesse mais clareza no meu fluxo de caixa, então, assim, para mim, porque para eles, na visão deles, se tá mais claro, provavelmente eu vou ganhar mais. Se eu ganhar mais, aí a ideia deles é o quê? Se eu estiver ganhando mais, aí não vou ter esse problema mais, porque eu vou estar ganhando mais. Então, assim, você vê que tem até essa confusão. Mas não, no geral, se vocês ganharem mais, vão gastar mais. Sim, sim. Então, Meio assim, automático, né? mas aí qual é o ponto? O que até você conversou, eu falei, cara, mas o ponto que a gente conversou a princípio a gente está com um problema que com base no que a gente quer aproveitar ao máximo a ferramenta que a gente já tem. A ferramenta que a gente já tem é geral, mas dentro dessa ferramenta tem as opções. Uma das opções a gente tem a opção de agenda, mas não é a agenda que a gente faz com um projeto de agenda, de pegar lá, a princípio não tem como, é aquela agenda de tipo, me lembre de pagar a conta. Dá para adaptar, tipo, me lembre de que eu tenho um cliente e tal, me passa a minha agenda do dia. A pessoa me passa a minha agenda do dia. Agora, assim, a princípio, a gente não consegue, até em termos de escala, a gente consegue pensar isso como ideia inicial. Agora que você apresentou esse mundo novo, talvez consiga ter. Era até a pergunta que eu ia te fazer, se você consegue visualizar escala nisso, porque assim, os projetos que eu vi até da Maven, é aquele projeto fechadinho que ele fala, eu te entrego a chave A do chave do castelo, né? castelo. Aquele projeto você entrega aqui, e o que a gente, no nosso projeto é um SaaS. Então, assim, você acha que. O que eu tava pensando era, tipo, você acha que dá para fazer alguma coisa assim voltar para SaaS? A gente tá muito nesse dilema, porque, tipo, a gente tá focando no MEI, no microempreendedor, a gente mapeou dois. O primeiro era esse daí, que é o prestador de serviço, a gente tá indo pelo lado da agenda, a gente acha que melhorar essa agenda pode ser legal, mas a gente tá com esse problema também que, tipo, tá numa coisa só. Então a gente tá querendo saber se a ideia é passar a separação
e ver ele como funcionário da empresa, como é que a gente está nesse dilema de como é que a gente vai fazer isso numa coisa só. A princípio a gente estava pensando em separar um módulo e virar tipo, mas só que eu conversei que acho que se a gente fizer a separação, a gente vai virar uma agência de IA, cara. Então, assim, então, mas a gente vai perder a escala. Aí tal, mas, então a gente está muito no dilema, a gente está vendo o que Entendi. a gente vai fazer, mas a Tá princípio precisando ainda bater algumas coisas para poder ter um é. direcionamento mais definido, né? O que acontece? A princípio, a gente focou no nicho, mas esse nicho, a gente quer utilizar ao máximo a ferramenta que a gente já tem. Então, assim, qual é a nossa ideia atual? Na hora de fazer esse questionário inicial, beleza, nome, qual é a sua profissão? Na hora que a pessoa falar, cara, eu sou autônomo, eu sou psiquiatra, eu sou psicólogo autônomo, né? Eu sou terapeuta. Aí, beleza. Aí, na hora que a IA identificar que é um terapeuta, começar a colocar as ferramentas mais voltadas para o terapeuta. Começar a uma ferramenta de agenda melhor. Então, assim, tentar. Se a gente conseguir. Aí eu perguntei para ele, cara, se a gente conseguir trazer uma agenda melhor para um cara que é terapeuta, tipo, uma funcionalidade melhor, integração com a agenda do Google, fazer alguma coisa assim, colocar as ferramentas, eu acho que a gente já vai dar um up a mais. Então, assim, acho que a princípio é isso, para não ter que ser algo separado, para não ter que ser uma ferramenta adicional. Então, assim, agora que você me apresentou esse Lovable, eu não sei Lovable. se talvez seja dê para fazer isso utilizando isso aí, É, porque aí vai ficar. dá uma estudada, dá uma olhada, ver o que o pessoal tem visto. Eles fazem muito anúncio, o anúncio deles é legal, dá pra você ter uma noção. Mas joga no YouTube mesmo, pra você ver o que o pessoal tem feito. E tem saído coisas bem bacanas, sabe? E não é difícil de mexer. Te trago aqui que não é difícil de operar, não. Se você contratar um plano ali, você souber lidar com as IAs, porque como ele tem através de prompt também, né? Então você vai descrever o que você quer. Então, com conhecimento técnico, é lógico que você vai chegar mais de forma mais profunda, mas sabendo conversar ali, você também vai construir o que você quer. Essa é a grande vantagem e está sendo bem simples. Eu não entendi muito bem algumas questões do seu projeto. Depois a gente acha que vai precisar falar mais algumas vezes. Aí acho que eu É porque a gente tá realmente num limbo aí. A gente tá num entendi. problema grande. Porque, o que acontece? Só para te dar o ponto. Por que a gente não continua com isso aí? A princípio, qual é a ideia? A gente fez uma pesquisa de mercado. Uma Sim, pesquisa de mercado e tipo, já tem uns projetos rodando com esse modelo base, geralzão e tal, que lê receita, despesa, investimento. Então, assim, essa ferramenta que o cara apresentou também, isso aí a gente consegue. A gente tem até um diferencial, porque a gente consegue fazer a integração com o texto, áudio e a imagem. A parte de imagem, de ler, a gente está fazendo a parte também que a gente está conseguindo pegar extrato, né? Está sim. com já extrato, porque eu falei para ele, cara, eu acho que seria interessante a gente fazer uma API de integração bancária. Aí ele fez uma pesquisada de preço e falou, cara, integração bancária é um negócio caro. Então, assim, então o que a gente pode fazer mais próximo disso? A gente consegue fazer, com base no conhecimento que a gente já colocou lá de ler nota fiscal, essas coisas, né? Ele já consegue pegar nota no geral e já extrair informação tranquilo. Então a gente É, está indo para extrato mesmo. entendi. Não, isso é até simples de fazer. Lembra que eu comentei com você que eu tinha pensado num assistente financeiro e acabei não evoluindo porque preciso vender, né? Preciso entregar aqui os projetos dos clientes É. e vender mais. Mas a minha ideia era ter, dentro de um assistente que fazia várias coisas, um assistente também que cuidasse da minha contabilidade, e que me pudesse dentro de metas só que assim, nada padronizado, são mais conversacional mesmo, como se eu tivesse um amigo dentro, um conselheiro dentro do meu WhatsApp que eu pudesse falar de qualquer jeito, ele me entendia, né? A princípio eu trouxe até o perfil do Jarvis, né? Do jeito dele falar ali que eu achei Sim. legal, só que ele ia trazer só em texto para mim, mas a ideia é isso mesmo. Tipo, eu tá num restaurante e falar, olha, mandar uma mensagem. Eu gastei R$ 85 aqui no restaurante, tal. Aí ele já entendesse a hora, já pegasse ali os valores que eu falei e dentro só dessas poucas informações ele já categorizasse, já colocasse a data, ele já colocasse ali o dia, o horário, todas as informações, refeição, né? E aí, Isso tipo, a gente já faz. Essa parte a gente já bacana. consegue. E aí dentro de talvez uma dinâmica diária, ele me trazer, né, ou a cada interação, só que a cada interação acho que fica ruim. Mas dentro de tipo assim, todo dia, 9 horas da noite, ele me traz um resumo do que eu gastei, do que teve de entrada, do que teve de saída, e ajustando com a minha meta. Olha, Luiz, você tinha sua meta de essa semana você ter R$ 1.000 aqui,
E só que hoje você gastou um pouquinho a mais, então presta atenção que faltam Sim. tantos dias. Sabe uma coisa assim mais humanizada, mas falando de uma coisa séria, que é essa questão de, ó, você se comprometeu a falar que você teria ali uma meta de guardar R$ 1.000 por mês, de fazer os investimentos, né? E aí dá para expandir isso para várias coisas, igual entrar num ambiente mais de, olha, eu fiz investimento na cota assim, assim assado, tal, 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 ou eu coloquei aqui tantos por cento eu não vou saber os nomes, tá? Eu sei que tem, mas eu não sei os nomes. No Ações ações imobiliárias, né? E imobiliárias, beleza, e sim. me lembre daqui tantos dias para eu saber como é que tá, para a gente fazer a contabilidade e eu poder te trazer, né? Não tendo a API aberta, né, para poder fazer essa comunicação, eu alimentar esse banco de dados com algumas coisas. Então eu pensei nesse sentido, sabe? Um assistente mesmo que fizesse outras coisas, mas que fosse um parceiro meu ali com conhecimento é, técnico, né, grande, tipo um Joaci dentro do meu WhatsApp, ali conversando comigo e falando, olha Luiz, você já gastou demais, cara, dá uma segurada aí. Esse mês chega de hambúrguer, esse mês chega de sair para almoçar. Gente, fez com o iFood, isso que você está falando, isso é o que a gente já faz, isso que a gente Legal. se propõe a fazer. A diferença é, porque acontece? Quando a gente entrou lá, até mapeando o mercado, existem dois rodando, dois que a gente conseguiu achar. Um é o meu assessor, que é de um cara que bota bastante dinheiro aí, um cara famoso aí, um ex-malhação, um ex-malhação, mas pelo que a gente Ah, eu viu, sei quem ele é, esqueci o nome dele agora, é, ele tem o Ferruginho lá. Tito, é uma coisa Tito. Isso, é esse mesmo. Eu fui até numa palestra dele. Mas a gente viu o deles. O deles eu acho que não lê a parte da imagem. É texto e áudio e tal. E Mas é aí. fácil ler a imagem, cara, é facinho. Mas qual é o problema? Qual é o lance? O cara tem um nome, tem o dinheiro. Então, assim, ele pode botar a ferramenta mais básica, vai botar um monte de tráfego Que pago, já um monte de sai. capital, vai explodir. Vai Então, explodir. assim, Vai então, explodir. assim, Eu falo isso porque assim, eu tenho só tipo assim, tentando sincronizar as conversas, tá? Eu tô finalizando um agente aqui para um parque, um ecoparque lá de Santa Catarina, que eles queriam fazer a ligação com a API que faz a parte contábil, né? Eles têm um site e tal, e a API, eles fazem a compra do ingresso lá, tal, e eles queriam que eu fizesse a integração da API para poder saber se aquela venda realmente foi concretizada, foi finalizada. essa parte contábil é o segundo estágio do projeto desse meu amigo aí. Bom que você já tem Bacana, esse conhecimento. bacana. E aí o que acontece? Aí, tipo assim, a API eles não definiram ainda qual vão. Eles avançaram com então estavam com uma, não estava bacana, e também eles não têm a documentação. Eu pedi para acesso para conversar, conversei com esse pessoal. Eles não têm uma documentação bem legal. E aí eles têm uma outra API que teoricamente tem uma documentação legal, o pessoal foi bem bacana comigo, me forneceu várias coisas e parece que ia funcionar. Eu até comecei a estudar API, só que eu não estudei porque não vou ficar estudando negócio que talvez não vai avançar, né? Então eu estudei até uma parte ali que era interessante que eu conseguia dar resposta para eles, mas depois eu deixei meio de lado. Só que nesse meio tempo eles estão em dúvida de várias coisas. Aí eu falei, eu vou entregar uma coisa que vai meio que atender esse aspecto, que é a pessoa mandar um comprovante e aí, dentro desse comprovante, como a minha IA, o nome dela é Gralha, o Gralha, ele fala, ó, você escolheu esse pacote aqui mesmo, ó, com esses valores assim assado, ele compara, a pessoa fala, é isso aí mesmo, então eu vou te mandar o link, você vai lá e compra, né, no site. Aí a pessoa compra o site, ele tem lá o resumo e ele pede para a pessoa mandar o comprovante. Ah, então me manda o comprovante só para eu registrar aqui tudo certinho e fazer reserva. Só que ele não faz nada, né? A pessoa vai comprar lá e vai fazer. O que vai funcionar é a pessoa comprar. Mas teoricamente ele confronta o extrato que ela mandar, o comprovante que ela mandar, com o valor que foi fechado e fala: a reserva está efetuada, né? Então aí a gente também, eu coloquei isso dentro do Supabase para depois lá na frente a gente conseguir fazer enquanto não tem essa API, né, para de fato bater o martelo ali 100%, a gente pode depois criar um dashboard com esses dados, aonde eu consigo saber quantos atendimentos o Gralha fez e quantas vendas ele fez. Aí eu consigo saber valor, consigo saber dia. Então eu consigo ter aquelas métricas que todo empreendedor gosta, né? Ó, a gente Isso. implementou o Gralha e o Gralha ele está fazendo 500 atendimentos por mês e está fazendo 350 vendas. Então a taxa de conversão dele é assim assada, ele está gerando tanto de receita e é um parque que vende muito, ele vende muito. Só que o atendimento dele de WhatsApp é ruim demais. Eu fiz um teste antes de vender para ele, né?
e o atendimento dele é ruim, é péssimo. Então, só o fato da gente colocar um atendimento que é rápido, que vai passar o básico do básico, eu tenho certeza que a gente vai É estourar. uma pessoa que entende. É uma pessoa. É uma Não pessoa, tem. é uma pessoa. E aí a É uma gente, equipe, né? Mas na verdade vai ser uma pessoa mesmo. isso. E aí a gente vai colocar algo ali que vai ter o roteiro de atendimento, ele engaja, ele, opa, Foi, tô aqui. ah, tá. Caiu? Deu uma congelada. Ele engaja, ele entende o perfil da pessoa, ele conversa, ele recomenda. Então é diferente do. Só que ele também, a meta dele é vender. Ele tem lá, ó, não passe de 8 perguntas e você precisa vender. Todo atendimento você tem que vender. Venda que você vai ser premiado. É o que eu utilizo lá no prompt. Então, assim, aí depois, mais pra frente, eu consigo. Deixa eu ver se eu peguei o ponto. Ele, Ah, ele utiliza, ele pega a imagem do comprovante para confirmar e integrar com a parte da isso. contabilidade. Ele pega a imagem, enquanto a gente não tem essa questão da API, que é o oficial de tudo, ele vai pegar a imagem, junto com aquele resumo que ele mandou, e vai falar, ok, tá tudo certo. E aí ele vai registrar esse valor lá no Supabase e registrar que esse lead, ele registra que o lead foi qualificado e ele vai registrar que o lead pagou. Aí vai ter nome, vai ter todos os dados ali, e aí a partir disso a gente pode criar um dashboard lá no Lovable, né, que é o segundo passo que depois eu vou oferecer para eles, onde o cara vai acompanhar em tempo real, né? Então imagine ali, o cara não tem mais ninguém, nenhuma pessoa humana atendendo, e ele tem Você já olhando. utiliza esse Lovable? Já fez, já tá fazendo projeto com Cara, ele. eu fiz um dashboard meu, bem simples, bem básico, tá? Funcionou, mas porque eu sou cri-cri, então eu queria deixar ele bem bonitão, bem inovador, tal, e eu não consegui ali dentro de uma hora que eu disponibilizei, aí eu deixei de lado. Mas não é nada muito complicado, não. Se você Aí, pelo pegar que eu vi ali, tem a interface do usuário, isso. vai ter e tem a interface do administrador, que vê os usuários e tem as funções de Você administrador. vai fazer o painel, ele vai te dar um link de acesso para você compartilhar, e a partir daquilo você pode dar para o seu cliente, ele vai estar integrado com o Supabase, vai estar integrado com o que você quiser, e vai fazer a leitura que você quiser. Legal. É Você já sensacional. fez projeto para escritório de contabilidade? Já apareceu alguma coisa, alguma Não, demanda? tô fazendo um para um cara aí do Rio de Janeiro. Eu não sei de onde que ele é. Eu sei que ele Ó, é aí do Rio. Um mas é contabilidade? Não, não, é advogado. É. Porque eu acho que, essa demanda de contabilidade, eu acho que esse Mavi pode te dar uns feedbacks. Porque ele fala que tá, ele falou, segundo ele, falou que tá aparecendo um monte de startup de contabilidade utilizando IA aí. Então, porque, pelo que eu vi, assim, pouco que eu conheço do ramo de contabilidade, é realmente um negócio muito engessado. Então, assim, qualquer automatização que tu fizer ali, extrair arquivo, extrair conteúdo É, eu lembro que antes de vir para a carreira solo, eu trabalhava numa plataforma de gestão de atendimento. E o cara lá, que era uma startup, ele me trouxe uma informação que era para eu usar, de que a gente conseguia fazer conexão com a API de contabilidade, que ele trazia, eu não vou lembrar agora, cara, mas ele trazia uma informação muito importante só ali dentro do WhatsApp, sabe? O cara dava um comando e aí o tipo, eu não vou saber falar exatamente agora, mas o cara digitava o CPF dele, ele ia lá no sistema da Receita e trazia uma informação de contabilidade para a pessoa ali pro cliente do escritório de contabilidade. Eu acho que nesse caso dele, como ele atua com o cliente PJ, eu acho que a integração que ele quer fazer é alguma coisa relacionada ao PJ, né? Eu acho que normalmente eles veem isso, como é que tá a empresa, se a empresa está. Eu não vou. Às vezes vêm com algumas bases lá para ver se a empresa, como é o capital. Eu sei que tem umas integrações que eu até já vi, que você entra em umas páginas que você consegue colocar o CNPJ da empresa e consegue extrair informação de uma base de dados lá para saber qual é o capital da empresa, para Isso. saber o tempo. Então, eu acho E que ele tinha desenvolvido uma API que conversava muito bem lá com o negócio da Receita e trazia isso. E era um diferencial muito grande para o setor de contabilidade. Então isso ia ser uma pegada que a gente ia trabalhar no comercial para poder vender mais a plataforma de gestão. basicamente isso que o meu estava falando, é isso. Ele cria uma inteligência que extrai informação de alguma base de dados, Isso. assim. Só Ele que, está só fazendo que o relatório. dele era um chatbot, né? Tipo, não tinha uma inteligência, era tudo clique um, clique dois, responda sim, responda não. É. E hoje com a inteligência artificial, só buscando isso de forma conversacional é totalmente diferente. Totalmente Não, é isso. diferente. Então dá para muitas e muitas possibilidades. Ideia eu tenho É, bastante, viu? Só não tenho tempo
E, Cara, foi o que eu falei pra ele também, minha cabeça borbulha de ideia, ainda mais borbulha. quando eu tô imerso nesse mundo de startup, e ele também tem muita ideia. Então, assim, nesse universo de contabilidade, já adiantou que tem um caminho bom para explorar aí. Então, assim, a princípio eu tô chamando ele para reunião, porque ele veio com a demanda da esposa dele. Então, Sim, assim, ele não me respondeu, ele me mandou mensagem de manhã, ele é muito corrido, né? Então, sim. assim, ele falou, eu falei para ele, cara, quais são os melhores dias? Eu tô tentando chamar ele para reunir com o Daniel para a gente apresentar para ele a nossa ideia também. Aí eu perguntei para ele, cara, quais são os melhores dias? Aí eu falei, aí ele falou, cara, para mim é sexta e sábado à noite. Mas aí eu falei que ia entrar em contato contigo, aí você falou terça, aí eu perguntei para ele, você consegue na terça? Ele ficou de me responder, me retornar, Não, não mas confirmou. Aí eu falei, quer saber, eu vou entrar em contato com ele, vou conversar com ele, trocar uma ideia com ele e depois eu te passo aí as informações, a gente e tenta eu, alinhar. e eu não sei por que esses dias eu pensei em você, porque você tá meio sumido lá da comunidade, né? Falei, eu nem lembrava seu nome direito, que seu nome já não é fácil, né? Não é fácil. É, aí do nada, depois, acho que uns 3 dias depois apareceu uma mensagem aqui. Eu falei, pá, o que é isso? O que tá acontecendo? Ah, mas foi um encadeamento, porque na verdade ele que mandou mensagem pra mim perguntando, aí eu já lembrei logo, pô, tem o Luiz lá. Aí eu lembrei do Luiz, eu sou muito assim, né? Quando alguém chega com uma demanda pra mim, eu tento lembrar da pessoa que tem esse conhecimento. Eu falei, pô, o Luiz lá. Aí ele já veio com a demanda do marketing também. Aí eu falei, pô, tem o Tem o Jurandir, mas não, Jurandir, não vou mas o Jurandir indicar, vou sumiu. indicar não, o Jurandir não tá fazendo demanda nem pra mim. Aí, a princípio, normalmente, quando a pessoa, cara, que eu vejo, o que eu ia falar? Se o Jurandir estivesse atuando, eu ia falar, cara, eu sei que talvez ou você pega esse projeto ou você pega alguém que você indica, a indicação Sim, de alguém que você sim. confia. Mas aí, pô, como ele já não tá dando, não pega nem a indicação dele, É deixa ruim, ele né? pra Porque lá. às Já tô, vezes vai comprometer demais e vai te é, atrapalhar. porque a gente entrou na etapa agora que a gente tá, né, da mentoria, né, com o pessoal do mercado. Aí tem uns mentores aí que são pessoal de fundo de investimento. De fundo de investimento. Eu nem coloco mais o nome dele. Agora é eu e o Daniel. Então, assim, para caso. E esses caras, pô, eles são terríveis. Eu perguntei, e aí, a equipe, como é que tá? É uma das primeiras perguntas que eles vão colocar. Como é que tá a equipe? Tá engajada e tal e tal. Então, eu já cortei ele logo. Já falei, não, agora somos dois. Se o Daniel começar a desandar também, vai ser eu solo. É, Não, e é bacana. isso. Então, assim, aí ele veio com essa demanda, eu lembrei de você, e eu troquei ideia com ele também. Ele falou que tá pensando no negócio de IA e tal. A gente começar a conversar, começou a falar, ele falou que também pensa em projeto com isso. Aí ele falou demanda da esposa dele, foi da minha demanda, ele falou das demandas possíveis dele. Então, assim, tá aí. Agora que você disse o negócio do marketing, já é outro ponto aí que ele também tá correndo atrás de alguém para fazer o marketing. Então, você já Entendi. tem todos os conhecimentos. Então, É, assim, né? tamo alinhado, tamo alinhado. Os astros estão se alinhando aí. Então eu só Bom. vou esperar o retorno dele. Mas assim, você falou que quarta também não dá, né? Mas É, quinta, amanhã não sexta. dá porque eu tenho mentoria dessa, é a única que a gente tem da semana, né? Então eu Ah, é, tenho, tem a. eu Opa, tenho a quarta. mentoria do pessoal, ele chama Pedro Malé, Pedro Malé. Oh, desculpa. Peraí, é da Marvel? E é a Makers que Não, mudou não, agora. é outra comunidade. É essa que eu falei que ele vai mais. Ele tem um jeito diferente de trabalhar lá com API. É esse desse vídeo que você me mandou? Isso, esse do vídeo. Esse mesmo, esse mesmo. É Legal. Xperia, né? Chama lá a agência deles, a É, eu tô comunidade. até com XP. É recente, né? Porque eu tô vendo aqui, eu tô na página deles. Eu tô na página do YouTube deles. Eu Tem pouco conheci eles um conteúdo. pouquinho antes do início do ano. E aí eu não entrei no produto de R$ 19 dele. E a comunidade dele era 200 e poucos reais. Aí eu conheci o Erasmo lá na Maven, comecei a pegar amizade com ele, a gente começou a trocar muita informação. E ele me falou, ó Luiz, eu conheço esse cara aqui, esse cara é muito bom, vem conhecer um pouquinho aqui dele, né? E aí ele me mandou o material, eu já tinha visto o anúncio dele, já tinha passado ali pelo produto dele, não comprei. E aí quando ele me mostrou um negócio que ele fez lá, eu falei, não, vou. Aí eu fui numa quarta-feira, eu comprei lá o de 19, entrei, no dia já era a mentoria e, pelo amor de Deus, minha cabeça explodiu na mentoria, na, É porque na na aula página dele. do YouTube que você mandou, ele tem pouco conteúdo. Então a principal captação dele, a principal página de divulgação dele não é o YouTube. Deve ser o Instagram, a Isso, página. na verdade, assim, ele é uma parte mais comercial e tem um cara muito técnico de muitos anos de desenvolvimento. E aí os dois, eles ali têm, eu não sei de que forma que eles prospectam, mas eles têm uma pegada diferente do El, né? Porque eles não vendem, eles não entregam a chave do castelo. Sim. Eles travam tudo na conta deles, eles criam ali a estrutura para segurar o cara Mas ali. não chega a ser um SaaS.
É o produto, mas É, mas eles aquilo, que têm a aquele do propriedade. vídeo é um SaaS. Aquele do vídeo é um Sim, isso SaaS eu sei. que pelo que eu vi ali, eles vão, ele vai criar isso, já está criado, ele criou junto com a comunidade e aí ele vai revender isso. Ele vai passar o código para quem quiser, né? Que vai ser o N8N ali com as demandas de criar os ambientes e vai passar isso para quem quiser comprar e vai ver ali quanto que vai juntar de grana e vai repassar isso aí para a galera, entendeu? Essa é Ah, a proposta dele ali para galera ali da comunidade, dos vários produtos dele, revender. Ó, pra você ter uma ideia, no começo do ano a comunidade dele era 300, aí mês passado ela saiu de 897 para 1.300. Já subiu aí, acho que em 6 meses, subiu aí R$ 1.000. Mas é bom, deu para perceber que é muito bom. Então eu já esse construí. assistente financeiro que está desenvolvendo, ele vai dar para a comunidade o código. Na verdade, assim, ele tá vendo quem tem interesse, e aí ele vai ver quantas pessoas têm interesse e vai falar, ó, eu consigo fazer para vocês por X valor. Vocês têm interesse em Entendi. comprar? Aí o pessoal vai fazer lá, ver se vai fazer uma vaquinha comunitária lá para poder comprar. Legal, legal. Interessante. Bom, que já vai ter um parâmetro aí. É, é. Deixa eu ver, deixa eu ver se tinha mais Ó, alguma. Sim, aí quinta e sexta à noite. Eu vou ter que alinhar com ele, mas ele falou e- que a princípio era sexta ou sábado para não, ele. beleza, me Então, chama quando vocês tiverem possibilidade que eu tento encaixar aqui, porque agora eu tô precisando realmente fazer o negócio girar mais do que estava girando, né? Então agora é, a experiência está maior, o conhecimento está maior. Eu já é aquele negócio ali, né? Do tipo do exército, né? Já raspei muito por baixo do alambrado ali, daqueles arame da farpado. Já caí muito em piscina ali de barro. Agora tem que começar a usufruir usufruir das coisas boas. Então, você conseguiu fazer quantas reuniões mais recentemente, assim, no geral, ó, assim? eu não fiz muitas porque eu não estou prospectando, mas eu não estou assim mais com o meu processo de prospecção porque eu tive que mudar, fiz algumas coisas aí, eu estava meio parado e eu fiquei travado com os projetos, né? Mas Você eu estava com quantos projetos? Chegou a pegar quantos eu projetos uma tô com vez? 3 projetos, é, do médico, do advogado e do acho que são 5 projetos. Eu não vou lembrar aqui, mas acho que são 5 projetos. São 5 projetos que eu parei de prospectar, mas esse que eu vendi lá que era que eu peguei de um cara da comunidade, que era só para me entregar, eu reformulei ele todo. Então eu consegui inclusive fazer uma recorrência dele. Então agora eu recebi um valor por implementação e agora estou recebendo recorrência. E também lá é um escritório de startup também, o pessoal, ele é do Rio de Janeiro, mas ele tem Você falou isso aí, sei que você pessoas ia falar. distribuídas no Brasil todo, sabe? Que atende cada um no seu segmento, sabe? Ele tem o CRM, é tudo online. Esse da startup, qual é o projeto dele que você falou? Eu fiz um agente para ele. É o agente SDR, É um eu agente fiz ver se era SDR, isso ele. que faz lá pro Como e tal. Só que assim, a gente já mudou isso umas trocentas vezes. Aí eu falei para ele, ó, pera aí. Qual é o setor dele? Eu acho que eu não anotei Ó, aqui. Qual é o o setor desse? escritório dele é Reis Pinto. Não, você falou, é de advocacia. Advocacia, Advocacia. isso, isso. Você falou que é uma startup? É, É uma startup de advocacia? isso, isso. Ele tava, Nesse que eu faço, desse programa de aceleração que eu faço, tem 3 startups do setor de advocacia. O pessoal também de advocacia parece que contabilidade é advocacia, só que o pessoal de advocacia parece que aparece correndo atrás, de contabilidade parece que está se escondendo, né? Porque não tem nenhum de contabilidade, mas tem 3 de advocacia. E o bacana lá deles é que eles investem bastante em tecnologia, em coisas novas. Isso. Eles têm um projeto comigo, eles têm um projeto, dois ou mais projetos com outras empresas, que inclusive a gente até conversou para tentar uma sinergia e assim, não conflita, sabe? Eles são bem abertos. Ele falou, eu preciso fazer o negócio funcionar, né? Então tem o como lá Escritórios mais online. Esses escritórios mais novos de advocacia, mais novos não, escritórios mais avançados de ponta de advocacia utilizam muita tecnologia. Isso, E que eu vi as tecnologias que eles utilizavam, antes de você ter falado a questão de IA, eu ter visto, é a questão de contratos inteligentes. Utilizar uma blockchain para colocar o contrato lá, para ter a questão da auditoria que todo mundo vê. Isso foi um dos primeiros contratos de tecnologia que eu vi eles falando. Agora você falou da negócio de IA também. Então, assim, escritório de ponta tem investido muito em isso. tecnologia.
E aí ele sempre falou, né? Ele tem uma ideia também de ter ali, porque ele tem alguns blogs, né? Que é das. Só um minutinho, filho. O papai tá terminando aqui. Ele tem um blog lá também que serve de captação. Espera um pouquinho, o papai já fala. Pode sim. Pode ver. Você não vai ficar com medo de noite? Tá, tá bom. Deixa o papai terminar aqui, o papai já vai lá com você. Vai lá ligando. Vai ver o zumbi agora. Vamos ver se ele vai ter medo. E o zumbi come as pessoas. É. Então, assim, ele já falou que também tem interesse num fluxo ali que faz a alimentação desse blog, né? Que traz ali, escreve o conteúdo para eles, faz as postagens também. Trouxe uma ideia inicial. Mas eu falei, ó, uma coisa de cada Ele vez. quer usar uma IA para produzir conteúdo e Isso. Ele já quer isso. E também eu comentei com ele também que eu vi um processo que o cara ele coloca, tipo, ele pega um documento de algum assunto e ele coloca na IA. E aí a IA ele começa a fazer perguntas para a IA e a IA faz um resumo ali, faz uma série traz um compilado. É como se fosse um professor personalizado, sabe? Só que é dinâmico. aqui, pegando o meu exemplo, eu peguei as entrevistas que eu fiz, eu coloquei num arquivo e joguei dentro de uma IA e falei, cara, faz análise em cima desse, Isso. desse arquivo, aquele começou a cuspir um monte de coisa. Isso aí, Então, assim, isso aí. Só que esse projeto aí que eu comentei com ele, ele é personalizado, porque você pode jogar qualquer assunto lá e ele vai ficar especialista nesse assunto, sim. né? Ele vai ser especialista, ele não tem um prompt definido, ele tem um prompt que ele vai entender aquele documento que a gente colocar e a partir daquele documento ele vai trazer a resposta que a gente quer. Então, se tem lá um processo que tem, sei lá, 200, 300 páginas, ele joga ali nessa base de conhecimento da IA e aí ele vai perguntando para a IA dentro do WhatsApp o que ele acha que é mais importante ou não para ele poder saber entender, acelerar o entendimento dele. Então, é uma coisa que eu vi também e que eu pretendo futuramente fornecer para ele. Só para eu pegar um ponto aqui, até se aparecer mais gente que eu posso estar fazendo o link, me fala quais são os segmentos que você já atuou. Você falou advocacia, Advocacia, tem esse. eu fiz Ah, eu fiz um de agendamento, né, para uma clínica médica. clínica. É, É o quê? Consultório odontológico? Consultório algum específico? ele é um oftalmologista. Ah. Mas Oftalmo... tem diferença? Tipo, se chegar na parte de saúde, assim. Na parte de saúde, que é agendamento, é falar sobre plano, sabe, falar sobre preço ali com Não plano. tem diferença, né? Não, Nessa lógica, não. se for um consultório odontológico, é a mesma Mesma coisa. coisa, Assim, mesma é só. coisa. Ah, então beleza. A Então, sistemática é a mesma. Deixa eu ver aqui, eu fiz um de. Deixa eu lembrar, porque na hora de falar eu esqueço. mas o foco no geral pelo que você está falando, é SDR, né? É Pega, atendimento, é qualifica, atendimento comercial, área comercial. a Apesar que eu demais. fiz um bem bacana, bem simples e bem bacana, que ele é um criador ele é um lembrete inteligente. Como que ele funciona? Eu tenho um cliente que ele está preenchendo uma tabela das pessoas que trocam óleo e que fazem alinhamento e balanceamento. A próxima data de troca é daqui 6 meses. Então ele vai alimentar, né, essa planilha com as trocas. E aí eu montei uma IA que ela vai entender isso e depois de 6 meses ela vai fazer 3 disparos, 3 comunicações com essas pessoas. Vai falar 2 dias antes da data, na data e vai falar 2 dias depois, né? Sobre a troca de óleo e sobre o alinhamento e balanceamento. Então, nisso, ele vai fazer com que, sem ele estar fazendo esse trabalho, o processo comercial dele entre em contato com o cliente e lembre o cliente disso. Então, o diferencial é que o cara, a partir do momento que o cara receber isso uma vez, ele falar, pô, eu vou lá com o Bruno, porque o Bruno ele me lembra, daqui 6 meses ele vai me lembrar, não vou precisar ficar olhando aqui a tarjetinha. Só que como o serviço dele tem uma manutenção para manter tudo isso funcionando, eu fiquei meio assim com o pé atrás, né? Porque é lá da cidade que eu tava.
Porque ele vai estar pagando uma coisa que ele vai estar só preenchendo, não vai estar funcionando. E aí eu fiz Hum. um lembrete, um lembrete não, eu fiz um disparador para ele, né? Que ele vai fazer o preenchimento de um banco de dados com todos os clientes dele, e aí a gente vai fazer um comunicado com os clientes dele a cada 7 dias ou a cada 15 dias. Aí o comunicado era mais no sentido de, olha, venha para cá trocar seu óleo, olha, venha para cá fazer um alinhamento, balanceamento, olha, início de mês, que você acha de você dar uma olhada no seu carro, né? Ó, fim de mês, que você acha de você dar uma olhada no seu carro, a gente tem alguma promoção. Só que agora, nessa semana, eu tive uma ideia e sugeri para ele, ao invés da gente só ficar fazendo isso, a gente faz, sim, mas a gente conseguir gerar mais valor. Então eu dei uma ideia para ele de da IA criar alguns temas de mitos, por que fazer isso, por que não fazer aquilo, como se fosse uma newsletter, sabe, uma newsletter? Ela fica disparando conteúdo, não só o lembrete. Isso, exatamente. E aí ela faz um conteúdo e no fim ela faz o CTA. Ó, se você tem interesse nessa questão que eu estou trazendo agora, vem aqui com a gente, né? Então eu pego tudo que ele faz e aí eu vou fazer a IA. Na verdade, eu dei dessa semana, amanhã eu vou começar a aplicar. E ela vai trazer ali um contexto dentro de um calendário que a gente já meio que definiu, não só trazendo aquelas frases mais curtas ou texto mais longo. A gente trazendo ali tipo, ó, você sabia que é, vou sugerir aqui, jogar uma bobagem, tá? Só para você ter uma ideia. Você sabia que após 5.000 bombadas no freio, você precisa olhar o seu sistema de freio, tal, porque evita acidente, conta uma historinha e no fim eu faço um CTA falando, ó, se você não quer olhar, se você está em dúvida, traz aqui para a oficina que a gente vai dar uma olhada para você, né? Para Auto Center, que a gente vai dar uma olhada para você. Então foi um negócio assim que do nada, um negocinho simples, saiu um negócio bem bacana. E aí meio que entreguei de graça isso pro cara, né? Porque ele vai pagar 6 meses para começar a ter o disparo, né? Aí eu falei, vou fazer um negócio aqui. E é bom que também é mais um negócio, um produto que eu fiz, né? Porque tá tudo na minha base, né? Ele só paga ele pagou pelo desenvolvimento e ele paga pelo valor de hospedagem, né? Do Supabase, da Evolution, né? Do N8N ali na minha VPS, então ele dá essa ajuda de custo ali, né? Paga um valor ali de R$ 80, mas tem agora uma IA que vai fazer essa newsletter aí para o público dele. Então, assim, eu achei uma ideia bem bacana. Foi legal você ter falado isso, porque esse meu amigo, ele tá falando comigo, uma das outras possibilidades de negócio aí. Ele falou que ele está terminando uma pós na área de seguros. Seguro voltado para a seção patrimonial, as coisas, e a ideia dele é pegar os clientes dele e oferecer uma solução de tipo, cara, a gente vai pegar aqui você, oferecer tanto seguro para a sua empresa, como pessoal, como seção patrimonial, e uma estruturação de hold, que nada mais é do que você pegar toda a estrutura de que a pessoa tem e verticalizar para reduzir custo tributário. E nisso você falando, questão de disparo, pô, para a área de seguro dá para fazer vários disparos ali, tipo, todas as Sim, formas de seguro. Então, assim, pode ser um ponto que eu posso até estar falando com ele aí de uma possibilidade também. bacana. E sabe outra coisa também que eu pensei até aplicar para mim? Eu até comecei a fazer, mas eu não terminei porque eu falei, né? Eu tenho que entregar os projetos que eu já tenho dos clientes, né? Tem que fazer isso virar dinheiro e depois eu faço o meu, né? Mas é de lembrete de pagamento. Então, tipo assim, eu vou criar um Sim. banco de dados e aí quando chegar a data do pagamento, ele vai fazer o disparo sozinho para os meus clientes lembrar, né? Vai entender ele quem pagou, quem não pagou e vai ficar fazendo. E eu não preciso mais ficar pensando em mandar mensagem para ninguém, né? Então, O que a gente colocou na nossa EA foi lembrete de vencimento de conta. sim, bacana, Então, bacana. a gente bota também. E já é aquele negócio, cara, você pagar depois, e a IA também ela fala isso. Se você pagar depois, você vai começar a pagar juros e tal. Então a ideia é pagar, né? Pagar Você. antecipado, é isso aí. Assim, é a parte da educacional. Então, assim, é isso, cara. Eu vou passar os negócios pra ele aí. Tem Dá pra tem muita bastante. ideia, tem muita coisa que surge aqui que a gente pensa É, que não vai funcionar, mas que a hora que você coloca na prática. Porque eu vejo assim, ó, hoje as empresas, os pessoal estão. É igual a gente, né? Você está aí afundado na questão das startups, não tem tempo para outras coisas. Eu estou afundado aqui em querer vender mais, querer produzir mais rápido, entregar mais rápido todos os projetos. Mas eu tenho que, dentro disso, eu tenho que pensar como que eu vou prospectar, como que eu vou cobrar os meus clientes, né? Como que eu vou fazer um orçamento, né? Hoje também eu criei um
um fluxo básico, mas é bem legal, até para mostrar como que funciona uma integração, aonde eu mando um link para o meu cliente, né? Ele vai, é um formulário, ele responde com os dados, esses dados é para mim fazer o contrato, e aí quando ele me responde, isso vai para um banco de dados meu, e aí ele recebe duas mensagens de voz, né? Que eu coloquei lá para fazer o Eleven Labs, coloquei para responder. Ele, então, tipo assim, isso aí já mostra que nós estamos falando de tecnologia, eu estou vendendo tecnologia para ele, e eu também tenho tecnologia, né? Porque não adianta nada eu construir, fazer e não ter nada meu aqui que funcione também, né? Não digo tudo, né? Mas ter algo mais básico e que ele consiga perceber que eu estou envolvido, eu estou melhorando isso, né? Eu estou dentro do mercado disso também. E também isso daí, pensando em outras empresas, é tudo assim, ó. Eu penso em construir para mim aquilo que depois eu vou demonstrar para os meus clientes, que eu Né? já tenho validado comigo, que eu posso replicar para poder vender isso daí. Então eu Ah, você penso faz uma coisa pensando em trazer retorno para você, funcional, otimizar o seu tempo. Você é, vê, pô, isso aqui é viável comercialmente, cara. exatamente, funcional que depois vai vender. Ó, é igual essa questão do financeiro que você falou, do meu assistente, né? Eu já tive algumas ideias também de ter um número em que eu fale para as pessoas, ó, manda mensagem para esse número vai ser o seu assistente, né? E aí tem maneiras da gente construir isso. É um mini SaaS, né? É um micro SaaS. Acho que tem essa nomenclatura. E, e para pessoas que querem mais praticidade, mais facilidade, pô, pode funcionar bem pra caramba, né? Depois eu vou até te mandar aqui, eu tenho dois que já tem no mercado, que funcionam há algum tempo, e eu vejo o pessoal divulgando bastante. Então dá para tirar umas ideias deles também, né? Então, é aquilo, tem mercado para todo mundo, né? E É, aí eu posso fazer uma ferramenta dessa, que o pessoal manda mensagem para um único número meu mesmo, né? E aí todo mundo manda mensagem, cada um tem seu ambiente ali e fazer uma assinatura de 49 por mês, né? é isso que a gente tá vendo Uma também. coisa mais simples. Acho que a gente chegou até a conversar um pouco disso lá nos encontros lá da Maven, né? No sentido de Uhum. fazer dinheiro. Eu acho que tem muita coisa, cara. Tem muita coisa que dá pra fazer, tem muita coisa que dá pra. Eu mesmo, quando eu decidi entrar nessa questão da IA, eu não pensei em abandonar 100% meus clientes de tráfego, mas eu pensei em automatizar tudo que for possível, deixar tudo no mais automático possível, para eu poder ter mais cliente, ter mais tempo para cuidar aqui dessas questões de IA e conseguir abraçar todo mundo, né? E sem prejudicar resultado. Então eu pensei, mas é um pouco mais complexo, não evoluir tanto ainda, mas é algo que eu tenho aqui que se eu enxergar potencial, com certeza eu vou fazer para de fato ter mais pessoas aí comigo para poder, né, quem sabe aí já começar a contratar pessoas, né, começar a realmente virar uma empresa. Legal. Eu vou chegar pro Nilson e falar, cara, Nilson, achei a pessoa certa aqui. Tô Já tem aqui, tanto tô no aqui. marketing quanto no IA, bora alinhar esse bate-papo É aí. E isso aí. beleza, cara. Pode o que tiver para me mandar, pode me mandar o que eu achar aqui também que e show de bola. Vamos alinhar essa reunião aí que dá para ser por vários lados aqui. O que não falta é ideia. Exato, exatamente. Vai Valeu, faltar cara. tempo, vai faltar tempo, mas ideia não vai faltar. Beleza, cara. Quando a gente se fala, tá? Só quando eu fechar com ele um dia aqui, horário, eu te passo certinho. Porque ele Não, é, ele maravilha. é aquele enrolado mesmo, né? É mais difícil. Mas é a Não, pessoa certa. tranquilo. Ó, eu tô te Valeu. mandando aí, eu acho que é o dólar I e o Zapia. Depois eu vou. Acabei de te mandar no Zap. Ah, Ahn, se seria o quê? Eu fiquei você Eles são, falando, eu não eles entendi. são, eles são, eu acho que a princípio eles são um produto que o pessoal eles fornecem gratuito e aí quem começa a utilizar são assistentes ali dentro do WhatsApp. E aí depois o pessoal acha que para tipo, você quer potencializar isso, então aí você vai começar a pagar uma assinatura. Dá uma Ah, olhadinha, legal, dá legal, uma legal. olhadinha, quem sabe você Não, com consegue certeza. enxergar alguma questão aí. Isso, esses dois que eu tava até procurando esses dias, eu não lembrava. Aí eu vi um anúncio e agora eu lembrei e vim aqui pesquisar e apareceu o nome dos dois. Vou dar uma olhada, pode deixar, já peguei aqui. E é isso, cara. A gente se fala. Qualquer coisa é só mandar lá e eu vou tentar alinhar essa reunião aí.
Show, show de bola. Valeu. Tamo junto. Joacir, Tchau, tchau. obrigado, cara. Valeu aí. Obrigado pelo Eu que papo. agradeço. Vê se aparece lá, se der tempo, vê se aparece Mas, lá na. cara, o problema desse programa de aceleração é que eles te espremem e tal, e ainda tem a parte da assessoria que eu tenho que ter. Então, assim, é o tempo que eu não tô trabalhando, é o tempo que eu tô fazendo as demandas deles. E eles botam tudo no extremo. É tipo, 100 entrevistas em um mês, é tipo, vídeo pitch em uma semana. Sim. Deixa eu te falar, eu tenho outro cara que eu conheci nessa outra comunidade também, que ele é bastante envolvido com questão de startup, desses programas de aceleração. Ele tem. Sim, Depois eu posso até te passar o contato dele para fazer uma ponte entre vocês dois. Inclusive, ele está sempre de olho nessas questões, que ele está sempre tentando reunir um time para poder bolar alguma ideia de startup. Esses dias ele trouxe um projeto para a gente, mas a gente não conseguiu avançar, que era criar uma solução. Eu não vou, eu acho que criar uma solução sabe esse negócio você vai saber, lógico, de Bitcoin, que a sim, pessoa Bitcoin. tipo um painel que ele vende isso. Eu não vou saber agora os detalhezinhos, depois eu vou até te procurar. Mas assim, a ideia era criar um sistema de IA que ele criasse esse painel e ele conseguisse trazer para as pessoas como que estava no mercado, mas para as Sim. pessoas não vender ações ou vender Bitcoin, essas coisas, ela vender energia solar. Legal, hein? Então, tipo assim, para fazer essas vendas para a pessoa poder consumir, eles iam lá, a gente cadastrava eles, criava um painel, né? E aí esse produto a gente ia vender para uma empresa energética, ela ia captar tudo isso, ia colocar essas pequenos fornecedores nesse painel, ia fazer esse intercâmbio e ia ganhar uma porcentagem ali só por estar administrando. Então, eu achei uma ideia bem legal e ele está sempre participando de algumas questões. Ele é envolvido com o negócio ele ajuda empresas, as startups a poder tá alinhado com documentação, com processo, com criação de pitch, então ele tem todo esse conhecimento. Depois me lembra também, eu vou colocar vocês Legal, em. se tiver alguma rede social dele, algum Instagram, algum LinkedIn, alguma coisa, me passa que eu já vou dar uma mapeada Tá, assim, quer ver? mas você Deixa eu falando. ver se eu acho agora aqui. Eurico. De vez em quando ele tá postando algumas coisas na comunidade, Ele mas. tá na Maven, ele tá na Não, antiga não, Maven, é né? na Que outra. agora. É na outra comunidade. Na outra Ah, comunidade. nessa outra. Eurico. Vai aparecer aqui porque. Aqui, esse cara aqui, ó. Achei. Me manda no WhatsApp o contato dele, Isso. que eu dou uma pesquisada, viu? Dá uma Mas pesquisada no perfil dele, se esse você. negócio de energia, esse negócio de energia é interessante, porque o que acontece, pelo que você está falando, o mercado de energia é um mercado tipo de bolsa mesmo. E tem que as empresas vão lá, elas inserem a energia e tem, dependendo da época do ano, tem excesso É de como se fosse um oferta e tem marketplace, eu baixo de acho. oferta. É o marketplace. Ele Isso. provavelmente ele quer pegar essa plataforma e integrar assim para você ver ali. Isso. Ele trouxe um Legal, exemplo legal. de uma plataforma de venda e compra de. Uma plataforma famosa, mas eu não vou lembrar. E aí ele trouxe essa ideia, mas a gente não conseguiu evoluir, a gente reuniu, fez algumas reuniões, mas o pessoal ali não se disponibilizou, então a gente ficou meio travado. Não andou, não foi pra frente. Mas eu achei legal a ideia. E o Ele é projeto. daqui do Rio, porque aqui no Rio tá pipocando esse negócio de Não, startup ele é lá de de energia. Goiás. Ele é de Goiás. Ah, Eu te mandei aí no Zap, ele mandou até uns edital aqui, tudo. Parece que era 1.500.000 reais para a gente poder dividir isso lá entre o time. E a forma de comprovar isso era de boa lá, era bem legal, era bem legal. Só que como se ele pegar recurso se ele conseguir acesso a recurso de BNDES, é isso aí, cara. O isso, BNDES tá fomento, essas dando. coisas, É fomento, é isso aí. ele tava tudo atrás disso, trazendo informação. E ele é entendido desses assuntos aí, de que vocês Para quem estão tem o aí. conhecimento de pegar. Eu ainda não tô tão assim, eu tô no começo ainda, mas eu tô na parte formal de estruturar uma startup, como é que funciona. Mas para quem realmente já tá dentro, sabe os órgãos, eu tô mapeando também esse negócio de órgão de fomento e tal, já
Eu Eu mapeei vou alguns. até te passar o zap dele, qualquer coisa você joga um verde lá, fala, ah, tá É, conversando me com. manda só um. Você já me mandou o Instagram dele, né? Já, Então, assim, eu vou dar uma pesquisada nele, tentar achar um LinkedIn também para ter mais informação dele. isso, Quando surgir a oportunidade, eu entro em contato para marcar isso, um fale com bate-papo. ele, ele é bem solícito, ele é de boa, ele é bem legal, ele é bem acessível assim, ele faz algumas palestras, tem alguma ali trabalho de quando ele tá concentrado ali, mas fora disso ele responde de boa. Ah, beleza, pode deixar aí. Eu vou agendar, alinhar essa nossa reunião aí que também. A gente tem muita ideia para trocar aí. Não, E bom valeu, cara. demais. Tamo junto. Só Vamos mandar. encerrar porque tá tarde, eu tô ficando sem voz já. É, também falou muito, então tchau. A gente se fala. Valeu, abração, obrigado, até mais, tchau, tchau.